mas automaticamente era salvo nessa galeria. Então a memória do celular dele estava cheia por conta disso. E aí foi que eu descobri que ele estava fazendo uso de pornografia. Eu nunca pensei assim em contar a minha história dessa forma, mas ao mesmo tempo eu queria contar a minha história para que as outras mulheres vissem que é possível sim a gente superar após o divórcio. E eu queria que ficasse marcado, né, a questão para separação. E a minha infância, eu sou a segunda mais velha de quatro irmãos. A minha mãe engravidou de mim, ela tinha, minha irmã mais velha tinha apenas 3 meses, né? Então, assim, não foi uma gravidez desejada. A minha infância foi bastante difícil, porque meu pai, ele era alcoólatra. Então, assim, foram muitos momentos complicados, né? A minha mãe, ela trabalha com costura, então ela costurava, cuidava dos quatro filhos, da casa e ainda do meu pai. Então, assim, foi sempre muito. A infância foi muito difícil. Ele foi um pai ausente. Apesar dele morar com a gente, ele não investia tempo, não cuidava, não tinha nenhum momento, assim, em família, né? Então, eu posso dizer que eu cresci, assim, num lar disfuncional. Apesar de que minha mãe, assim, eu vejo tanto que ela se esforçava para que a gente tivesse, né, assim, a alimentação, as roupas, ela fazia de tudo para que a gente estivesse bem, né? Eu e minha irmã e mais dois irmãos, né, meninos mais novos, mas, assim, a minha mãe fez de tudo. Ela trabalhava em casa, costurava, cuidava dos filhos e tentava administrar da melhor forma aquela situação. A minha irmã, quando ela tinha 13 anos, ela engravidou, teve um filho, e esse filho acabou falecendo depois de 5 meses. E assim, e foi muito difícil, muito doloroso essa parte, porque por conta do meu pai, né, que ele bebia, então ele brigava bastante, era bem, assim, complicado, né? E aí, sei que aos finais de semana tinham brigas, ele brigando com a gente, ele embriagado, ou então colocando amigos, bêbados dentro de casa. Então, assim, na semana a gente vivia até que bem, tranquilos, né? Ele passava o dia fora, ele trabalhava, mas aí, assim, aos finais de semana era assim terrível. Eu lembro que quando eu criança eu chorava escondido, tipo, quinta-feira eu tava chorando porque ia chegar a sexta, ia chegar a sábado, e eu já sabia a loucura, né, que ia ser todo, toda essa situação. A gente continuou, né, nessa dinâmica familiar, difícil, porque a minha irmã, ela foi engravidando, né, o filho dela ela perdeu com 5 meses, mais um ano e pouco depois ela já estava grávida novamente. E eu cresci, né, cuidando dos meus irmãos, cuidando da casa e cuidando dos meus sobrinhos, né? Então, eu sempre ouvia, olha, não vai fazer igual a sua irmã. E eu queria muito ajudar a minha mãe, eu via ela naquele sofrimento, então eu queria cuidar dos meus irmãos, eu levava na escola, eu fazia o almoço, e que eu fui ficando maiorzinha e fui assumindo mais essa parte da responsabilidade de dentro de casa. Fui ajudava minha irmã com os filhos dela. E a gente continuava sempre com o problema devido às bebidas do meu pai, né? Então, assim, ele sempre bebeu. Foi algo muito difícil, acho que doloroso também, porque a gente não tinha ele presente, né? A gente via ele, teve vezes ele ficar doente, né, por conta da bebida, mas mesmo assim ele queria continuar bebendo, né? E para nós, assim, era bem doloroso, né? Não só para mim, como para meus irmãos também, que a gente vivia essa situação de um lar que era difícil, né? Por conta das bebidas, minha mãe tinha sempre que trabalhar muito. Finais de semana a gente não tinha lazer, momento em família, isso não existia, né? Aquele momento de estar todo mundo junto. Quando a gente ficava todo mundo junto, aí eu lembro que às vezes estava minha mãe, meus três irmãos e eu sentados conversando. E aí meu pai chegava. Quando ele chegava, cada um ia para um lado, porque a gente não tinha essa proximidade, né? E aí, assim, eu comecei a namorar, né? Tive namoradinhos na escola, as amiguinhas que a gente saía e tudo. Mas, assim, eu sempre fui mais quieta, né? Fui mais calada, mais quietinha. Meu jeito já era mais calmo. E aí, quando eu tinha em torno de uns 19 anos, eu comecei a namorar, né? Um rapaz que eu conheci. E a gente ficou 2 anos e meio, mais ou menos, juntos. E a gente chegou a morar juntos, né? Fomos tendo essa relação
mais séria, né? A gente foi aprofundando e tal. Eu cheguei até a ir embora com ele para Manaus. Fiquei lá 5 meses, mas não deu certo, né? Eram muitas brigas. Tinha problemas de saúde, comecei a ter problemas de saúde. Aí resolvi voltar, né, para Fortaleza e tentar a minha vida, né? Então, nisso, eu já tinha uns 20 anos, 22 anos, e eu fui morar com a minha irmã, e assim, com os meus sobrinhos, né? Que no caso já eram 3 filhos que ela tinha. Mas logo em seguida, assim, não deu muito certo, né? A nossa relação de morar juntas. Então, eu acabei indo morar sozinha, porque eu já tinha, né, nessa época, uma casa. E aí eu fui morar sozinha e também aceitei Jesus, né? Me converti, virei evangélica. Então, eu comecei a trilhar um caminho já diferente, né? Então, eu lembro que foi bastante difícil quando a minha família soube que eu era evangélica, porque a maioria, né, tem outra religião, então eles não queriam, eles não aceitavam, né, que eu fosse evangélica, né. Foi bem difícil, né, o meu pai ainda morava com a minha mãe, falava mal, queria brigar e tal. Foram diversas situações, assim, mas eu continuei firme, assim, eu achei na igreja, em Deus, né, em Jesus, assim, algo que realmente fizesse sentido para minha vida, sabe? Que realmente meu coração se preenchesse com tudo, sabe? Que eu havia passado, né? Porque naquele momento eu morava sozinha, eu já estava com uma enfermidade, o meu lar era disfuncional, meu pai ainda continuava bebendo, a minha mãe trabalhando muito, cuidando dos meus irmãos, da casa, a minha irmã trabalhando, cuidando dos 3 filhos dela. Então, era bem complicado nossa vida, né. E aí, nesse momento, quando eu comecei a morar sozinha, eu já tinha deixado esse rapaz, né, ele ficou em Manaus, quando eu vim embora, e foi onde eu me encontrei, né, onde eu me encontrei com Jesus e comecei a buscar novos caminhos para mim. E então, eu resolvi que eu queria uma família, né, porque eu sonhava desde criança ter uma família, né, eu sonhava, eu ficava, quando criança, eh, falando, ai, quando eu tiver 25 anos, 27 anos, 30, já vou ter meus filhos, minha casa, meu marido. Então, eu tinha uma expectativa grande, eu sonhava em ter uma família, me fazer parte, né, de um círculo familiar. E aí eu decidi que eu não ia mais namorar com ninguém, né? Porque mesmo eu morando sozinha, sendo evangélica, eu ainda queria namorar, encontrar uma pessoa, mas aí eu decidi que não, né? Porque até quando a gente chega na igreja, né, há uma expectativa das jovens de esperar, né, um homem de Deus, uma pessoa que você pudesse construir a sua família juntos, né? Então, as jovens na minha igreja, elas ficavam orando, né, pedindo a Deus que Deus mostrasse o seu esposo, e que eu lembro que tinha algumas até que faziam cartas para Deus, né? Escrevendo as qualidades e tal, como seria o seu príncipe encantado, né? E assim, eu não cheguei a fazer essas cartas, mas eu orava bastante, né? Porque como eu morava sozinha, eu queria uma companhia, né? E eu queria que fosse uma pessoa que compartilhasse da mesma fé que eu, que a gente pudesse criar filhos, né? Dentro da igreja. E aí eu fui me dedicando realmente somente às coisas de Deus, né? Na igreja, e trabalhava, e fiquei sozinha durante um bom tempo, uns 2 anos, 2 anos e pouco. Fiquei só nessa dinâmica, né? Não saía com amigos, ficava só em casa, trabalho e na igreja, né? Isso assim, eu estava bem, apesar de que eu me sentia sozinha, né? A solidão e tal, de querer uma pessoa do lado. Então, foi que eu conheci, né? Eu fui para um curso de teologia e lá eu conheci o meu ex, né? Meu ex-esposo. Era líder de jovens, era frequentador da EBD, era responsável, né? Meio que trabalhava. E a gente se conheceu, a gente ficou, tipo, uns meses, assim, só se olhando de longe, né? Oi, a paz do Senhor. Só de longe, assim, a gente não foi logo ter uma troca, uma conversa, nada disso. E aí, com o tempo, assim, mais ou menos 3 meses depois, 4 meses, foi que a gente começou a se aproximar. E foi conversando, assim, devagarzinho, né? Que a gente queria saber como a idade um do outro, saber se morava perto, e a gente começou a conversar. Então, quando foi uns 4 meses, né, depois que a gente já se conhecia,
que a gente só se olhava uma vez por semana durante o curso de teologia, né? A gente ficava olhando. Até porque o meu interesse, realmente, quando eu fui para esse curso de teologia, era aprender realmente ali da palavra do Senhor, né? Queria entender, né? Porque quando a gente cresce na religião da minha família, meio que a gente escuta, né? Ah, sobre Jesus, sobre Deus, né? Mas, tipo, eu não entendia, eu não sabia de nada, eu queria entender a Bíblia, eu tinha essa vontade, né, de querer saber mais de Deus. E aí eu fui para esse curso nesse intuito. E lá a gente se conheceu, começamos a namorar, né? Ele era jovem, assim, nessa época eu já tinha 26 anos, ele tinha, não, eu tinha 25 anos, né? Nessa época eu tinha 25 anos, e ele tinha 19 anos. Só que até então ele nunca tinha namorado com ninguém, ele nunca, né? Eu até sempre falava, eu fui o primeiro beijo, né, dele, e eu já tinha tido esse outro relacionamento, que não tinha dado certo, mas eu estava muito disposta, assim, a construir, né, a uma família em Deus, né, na casa do Senhor. E aí a gente se conheceu, e como eu já morava sozinha, a gente acabou tendo algo mais sério, né, logo em seguida, com uns 4 meses de namoro. E depois a gente resolveu que queríamos casar. Então, com apenas 7 meses de namoro, nós nos casamos, né, no cartório, no civil, e recebemos as bênçãos na igreja. Foi tudo assim muito simples, era algo muito simples, né? Porque para mim o que importava não era aquele casamento, né? Maravilhoso, a festa. Eu queria realmente era estar ali seguindo a palavra do Senhor, né? Então, é, a gente fez um casamento, uma cerimônia muito simples. Os amigos nos ajudaram, né? Porque foram nos ajudando com a festa. Foi algo muito simples mesmo. E a gente casou e começamos a morar juntos, né? Com apenas 7 meses de namoro, né? No namoro, depois que a gente se conheceu, o nosso namoro era assim, a gente ia pro culto juntos, né? A gente ia pro culto, ele vinha me deixar em casa, que eu já morava sozinha, e a gente ficava conversando, e ele me tratava muito bem, ele era até gentil, ele era um pouco tímido também. Eu acho que por isso que levou tanto tempo pra gente começar algo, né? Por conta disso. E aí ele ia na minha igreja, eu ia na igreja dele. E já na minha família já tinha esse distanciamento. A minha mãe já tinha separado do meu pai, né? Então, quando eu fui falar, eu falei primeiro para minha irmã que a gente ia casar. Eu lembro que nem para minha mãe eu tinha falado ainda, ela só sabia que eu estava namorando, porque eu já morava sozinha, né? Então, não tinha aquela história de, eu vou pedir a sua mãe casamento. E nós dois, acho assim, não teve um pedido em si, né? Ele chegar, quer casar comigo, a gente não teve essa parte, mas é, a gente teve, tipo assim, foi como se a gente chegasse a um acordo, né? Porque a gente estava namorando, eu morava sozinha, e a gente já estava, né, tendo uma relação mais séria. E a gente queria casar para colocar tudo no seu devido lugar, né? Então, a família dele, assim, a princípio não apoiou muito, porque ele era muito novo, né? Eu era a primeira namorada dele, de primeiro beijo na boca, primeiro beijo de ir pra casa, né? Primeiro tudo. Então, a família dele não apoiou muito. Mas aí depois, assim, quando eu comecei a andar lá e tudo, eles começaram a entender como é que se diz? Eles começaram a aceitar, né, a situação, apesar de que eu acho que não era o sonho, assim, da mãe dele, não era o que ela queria para ele, né, assim, casar tão novo. E principalmente porque ele ainda não tinha concluído o segundo grau, né, o ensino médio, ele não tinha concluído os estudos dele, então ela dizia, então ele vai casar, não vai conseguir nem terminar os estudos. Mas eu sempre dizia para ele, você vai conseguir, eu vou te ajudar. Essa parte você vai conseguir sim, concluir seus estudos. Mas como eu morava sozinha, eu via essa necessidade que eu tinha já de ter alguém comigo. Eu achava que não tinha lógica eu passar 1 ano namorando, 1 ano noivando, sabe? Pra não sei o quê, pra depois casar. Como eu já morava sozinha, a casa já estava montada, então eu achava que tinha que ser logo o nosso passo, por conta da igreja também, né? Que eu queria colocar, casar, tudo bonitinho, fazer tudo certinho, né? Eu não queria ficar só morando junto. Então, foi bem rápido, né? Essa decisão, acho que de comum acordo, para a gente casar e começarmos a construir a nossa família, né?
Eu acho que quando eu conheci ele, eu me apaixonei muito, assim, por ele, porque ele era uma pessoa gentil, educada, né? Era da igreja também, que eu acho que isso era um pré-requisito meu, assim, muito sério, que eu queria que fosse uma pessoa que tivesse a mesma fé que eu, né? E também ele era gentil, educado, ele era tímido, um pouco calado. Então, assim, eu fui analisando aquilo ali, aquela situação, a gente foi se aproximando, conversando, e eu vi que seria interessante para mim, né, esse relacionamento. Até porque, como a minha infância tinha sido muito difícil, né, então eu queria uma pessoa que fosse totalmente diferente do meu pai, né, eu queria uma pessoa que fosse da igreja, que não bebesse, que não gostasse de sair para festas, né, então eu procurei muito essa pessoa, né, que se encaixasse comigo, que quisesse a mesma coisa, ter uma família, construir algo assim, né, eu acho que mais, assim, dentro da direção de Deus, né? Então, eu queria uma pessoa assim. Então, eu tinha esperado durante 2 anos e meio uma pessoa, eu tinha ficado sozinha, orando, pedindo a Deus que eu conhecesse, né, alguém que tivesse a mesma fé que eu, para a gente não ter conflitos e que não bebesse. Então, assim, eu fiquei um tempo, né, esperando. Fiquei esperando e orando e pedindo em Deus, né, que ele tivesse, que a gente pudesse fazer isso, né? Que, como eu falei, era muito importante para mim a construção de uma família, né? E eu não queria aquela família como crescer, que tivesse filhos, meus filhos fossem crescer como eu cresci, né? Num lar com brigas, com discussões, com bebedeira. Então, eu queria algo tranquilo, né, para minha família. Eu queria algo de Deus para elas. Então, quando eu conheci meu esposo, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Nossa, eu conheci um homem de Deus e tal, como a gente sempre escuta, né, nas pregações, que um homem para construir nossa casa. E assim, a gente foi se aproximando, né? E como eu já morava sozinha, ele ia para lá para casa, né, depois do culto, ou então ele ia lá para casa realmente mais cedo para a gente conversar. E como eu morava sozinha, né, a gente acabou já, foi muito rápido, né, essa parte da gente, que mesmo eu morando sozinha, a gente já foi tendo relacionamento, ele começou a dormir lá em casa, e estava saindo totalmente do que eu queria, né, então acho que meu pedido de casamento foi assim, acho que em comum acordo, a gente não quer viver assim, uma vida de pecado, longe da presença do Senhor, então vamos casar, né? E quando a gente decidiu casar, como era só com 7 meses de namoro, não tinha muita coisa pronta, só tinha a casa que eu já morava, que era uma casa simples, e a gente foi, os amigos, né, vendo que a gente queria casar e tal, aí foram nos abençoando, né? É, ajudaram com a festa, né? E foi algo muito simples essa festa e nos deram algumas coisas de casa. E assim a gente começou a nossa vida, né? Ele não trabalhava de carteira assinada, nem eu, a gente fazia bicos, né? Na parte da costura também. E aí a gente continuou, né? Só que quando a gente casou, dessa ida, vinda de Manaus, né? Que eu tinha ido para Manaus quando eu retornei, eu descobri que eu tinha hipertiroidismo e eu tive que passar, né, por um tratamento e tal, e fiquei com hipotiroidismo. Então, eu sempre fazia, né, eu sempre ia aos médicos, né, 6 meses, de 2 em 2 meses, para fazer esse acompanhamento. Então, com 2 meses de casada, eu fui na médica, né, mais ou menos, e a médica falou que, olha, seus hormônios estão descompensados, você não vai poder engravidar. Então, tipo, eu tinha acabado de casar, né? Eu disse, então isso fica um problema para ser resolvido em outra época, porque eu também não quero filhos agora, né? Eu quero curtir o marido, a casa e tal. Então, a gente, como ela tinha falado, né, que eu ia ter uma dificuldade de engravidar por conta dos hormônios que estavam descompensados, então a gente resolveu, desligamos, né? Acabamos não nos prevenindo, nem né, de camisinha, nem método conceptivo, nada. E aí, um mês depois que eu tinha ido na médica, mais ou menos, eu estava grávida, né? Eu descobri que eu estava grávida. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, ele estava desempregado desse bico que ele estava. Eu já estava trabalhando como vendedora, tinha ficado 2 meses numa loja vendendo, né? E aí a loja, né, me mandou embora. Então eu lembro do nosso desespero, né?
quando eu disse, olha, eu acho que eu tô grávida. E aí comprei o teste, fiz, né, em casa, teste de farmácia. E quando deu positivo, assim, foi bem difícil. Porque, meu Deus, como vai ser agora, né? O que é que eu vou fazer? Uma criança e a gente desempregado. E assim, a gente começou, né, a procurar emprego, ele também e tal. Uns 2 meses, 3 meses depois, ele já estava fazendo teste numa empresa e eu estava costurando com a minha mãe, costurava um tempo com ela, outro tempo eu estava costurando em casa. Então, sempre me virando, né? E também, durante a minha gravidez, eu gostava muito de fazer tapetes de crochê. Então, como a gente era bem humilde, eu fazia aqueles tapetes de crochê para vender, né? Para ter algum recurso, para a gente continuar comprando as coisas da nossa filha. E a gente sempre foi muito acolhido, né? Na igreja, pelos amigos. E as pessoas começaram a nos doar, a dar presentes, né? Para minha filha, a montar todo o enxoval. E a mãe dele também, né? A mãe dele comprou, acho que a metade das coisas, berço, fraldas e tudo assim pra gente, sabe? Pra nossa filha. E aí a gente ficou. é, eu lembro que a mãe dizia assim: minha filha, a sua filha nem nasceu e já tá com a bunda virada pra lua, né? Que a gente tem esse dizer aqui popular, que quando a pessoa tem sorte é porque nasceu com a bunda virada pra lua, né? E ela falava isso pra mim, porque todo dia que eu ia pra igreja eu ganhava um presente. Era uma fralda, era um perfume, era um shampoo, né? Assim, e assim a gente conseguiu montar todo o enxoval da nossa filha. E com a ajuda também da mãe dele, a mãe dele comprou muita coisa para nós, né? Tudo assim, do bom e do melhor, que é dentro das condições que ela podia. E ele, nesse momento, ele já estava trabalhando, né? Só que avulso, né? Fazendo teste na empresa. E aí eu lembro que no mês que a minha filha nasceu, foi o mês que assinaram a carteira dele, né? Então eu via muito assim o cuidado de Deus com a gente. Em todos os detalhes, né? A questão do emprego, ele começou a trabalhar. Então, assim, naquela época eu não dei muita importância para isso, né? Como eu falei, logo em seguida eu estava grávida. E aí, quando eu engravidei, eu fui falar com a médica, né? Eu, moça, é, eu tô grávida, né? E aí eu tomava já os remédios para hipotiroidismo. E eu queria saber, e eu disse, agora eu faço o quê, né? Aí ela falou que. Eu pensei que eu ia ter que tirar as medicações e tal, alguma coisa assim. Aí ela, não, agora a gente vai ter que regular a sua medicação, sua gravidez. Você pode ter um aborto espontâneo, você pode ter malformação fetal, a sua filha pode nascer com vários problemas. Ela fez aquele terror, né? Terror psicológico que às vezes alguns médicos falam das possibilidades que poderia acontecer, né, com a minha filha. Mas eu acho também que isso era mais para que eu tivesse consciência do que poderia acontecer e que eu pudesse estar atenta e me cuidar certinho, né, para que fosse tudo direitinho. E aí, assim, eu fazia todos os meses, eu ia na médica, tanto no pré-natal como na endocrinologista, tanto então, assim, eu ia todos os meses, né, na médica, fazia os exames, mostrava tudo certinho. Só que também a minha filha, ela não estava crescendo tanto, né? Ela estava crescendo, se desenvolvendo muito pouquinho. E até as minhas amigas, né, teve umas 2, 3 amigas que ficaram grávidas na mesma época que eu, e que na mesma época de gestação, as filhas delas estavam com, tipo, o dobro do peso da minha, né? Tipo, eu tava com 3 meses, a outra com 3 meses, a minha filha, sei lá, pesava 200 gramas, a dela era já 400. Tipo isso, sabe? Eu não lembro direito, mas era bem, bem assim, né? E isso me preocupava um pouco. E eu falava com a doutora, tá tudo bem? Eu tô vendo que minha filha não tá ganhando peso, tá tudo certinho. E isso era uma preocupação minha constante. E com 7 meses de gravidez, eu descobri que eu estava com pressão alta, né? Eu tive pressão alta. E aí eu já tive que fazer repouso. Então, eu ficava mais em casa, ele ia trabalhar. E eu ficava só nos afazeres de casa, mais tranquila, fazendo crochê, né? Por conta desse perigo já da gestação, da pressão alta. E aí, com 8 meses, né? E eu ia nos médicos certinho, ia só. Não, geralmente ele não me acompanhava por conta do trabalho, né? Então eu ia sozinha no pré-natal, fazia meus exames, tudo, tranquilo. E aí, com 8 meses, eu falei com ele: olha, eu tô completando 8 meses de gestação. E eu queria muito que você fosse comigo, né? Que é a última consulta. Eu tô me sentindo já mais cansada, mais pesada. A pressão, de vez em quando, tinha esses picos, né? Então, ele pediu uma folga no trabalho e foi comigo fazer a consulta do pré-natal. Quando a gente chegou lá, a minha pressão estava altíssima, né? A médica foi e falou: olha, sua pressão está muito alta e talvez você fique aqui internada. Quando ela falou isso,
Eu, assim, perdi o chão, né? Porque eu já tinha tido internada naquele hospital e tinha sido uma semana, tinha sido bem ruim por conta da questão do hipotiroidismo, né? Da hipertiroidismo, quando eu cheguei, né, de Manaus, que eu tinha descoberto. E aí eu não queria passar por aquela situação de novo. E aí eu não conseguia me acalmar para que a pressão baixasse. E a pressão só aumentava. E aí isso era de manhã cedinho. E quando a médica disse isso, olha, talvez você fique aqui internada. Aí eu tinha que falar, né? Minha mãe falava, olha, antes da cirurgia a gente não pode se alimentar, não pode beber água. Então eu já fiquei ali, tipo, olha, vou ficar, diminuir aqui o tanto de água que eu tô bebendo e tal. Vai que essa pressão sobe de uma vez, eles têm que me operar. E eu pelo menos vou estar preparada, né? Só que eu tinha ido só para o pré-natal. E quando chegou lá, os médicos me examinando e tudo, foram dando tempo, eu fui de manhã, mas quando foi 1 hora da tarde, 1 e pouco da tarde, eles viram que a pressão realmente não ia baixar, mesmo eles dando medicamento, eles resolveram me internar, e a pressão só subia, né? E aí, quando foi umas 3 horas, me colocaram no leito, né, lá já, aí ele disse que vem em casa, olha, eu vou em casa, vou pegar as tuas coisas e tal, porque tu vai ficar internada, né, e nisso ele saiu. Quando ele chegou, eu já tinha tido neném. Aí o médico disse que a pressão, né, o médico disse que a pressão continuava subindo e que eu já estava caminhando com uma pré-eclâmpsia, né? Eu tive pré-eclâmpsia grave. E aí eles iriam controlar a minha pressão na sala de cirurgia. E foi assim. Quando ele saiu, quando ele retornou, a nossa filha já tinha nascido, né? Nossa menina. Só que ela nasceu com 1,3 kg, né? 37 centímetros. E ela nasceu com alguns problemas de saúde, né? Ela nasceu com uma infecção no sangue. E quando ela começou a se alimentar, ela ficou com infecção no estômago. E ela nasceu também com aquela pele amarela, né? Amarelinha, ela precisava ficar no sol, nas luzes, né? Por conta disso. E aí, e foi já para o balão de oxigênio. Eu lembro que quando eles me deram anestesia e tudo, eu ficava ali meio que desligando e voltando, né? E voltava, não conseguia realmente, tipo, dormir, pegar realmente ali na anestesia, porque eu estava muito preocupada com a minha filha e eu estava sozinha. Então, quando eles conseguiram que tiraram ela, que eu vi, pronto, ela nasceu. Aí, pronto, aí eu consegui dormir, né? A anestesia realmente pegou e eu dormi. Quando eu acordei, eu já estava em outra sala. Já ele já tinha retornado. E aí ele só já tinha me falado, olha, já vi nossa filha. E eu, como é que ela é? Ela é perfeita. Eu queria saber, né? Se os dedinhos estavam tudo ok, se os pezinhos, como é que ela era. Porque quando assim que tiraram, eles botaram já ela no balão de oxigênio e levaram para a UTI neonatal, né? Então, eu tive ela na sexta e eu só fui ver ela no domingo, tarde, porque eu tinha acabado de ter, eu inchei, eu fiquei toda inchada. Eu lembro que até meu olho inchou, minha cara toda inchou, né? Não sei se devido à pressão alta e tal. Eu fiquei bem debilitada, não conseguia andar muito. E aí eles me levaram para uma ala, né, para ficar internada um tempo, para melhorar. E ela ficou em outra ala, né, que é na UTI neonatal, né, na parte mais grave da UTI. E a gente. Eu fiquei sem ver minha filha, né? E aí eu lembro que minha mãe foi no outro dia, no sábado. Eu pedi para minha mãe vir, que eu queria que minha mãe visse. A minha filha me dissesse para mim que estava tudo bem. Porque só ele dizendo, não, ela tá bem, ela é perfeita e tal. Eu não acreditava. Eu queria que minha mãe visse e dissesse, Daniela, tá tudo bem, sabe? Para mim, meu coração ficar mais tranquilo. Então, eu passei esses dias sem ver a minha filha. Quando eu fui ver ela no domingo, eu tinha que andar bastante, né? Que era onde ela estava internada. E aí, na segunda-feira, eu tive alta, né? Foi muito doloroso para mim ir embora e deixar ela lá. E principalmente como ela estava, né? Que ela estava com essa infecção, ela não se alimentava, ela ficava só pela sonda, soro. E aí ela nasceu com 5,370 kg, né? E ela foi e ela foi perdendo, né? Essas graminhas dela. Ela chegou a ficar com 1,2 kg e era muito magrinha, gente. A mão dela era de tuquinha, um pezinho, assim, muito pequenininho. E ela na incubadora. Eu lembro até hoje, né, do primeiro momento, assim, que eu vi ela. Eu sempre brincava com ele, que ele dormia, né, ele gostava de dormir, tipo, balançando o pé, e isso ele balançava a cama inteira. Aí eu dizia, olha, se a nossa filha nascer balançando o pé, vai ficar vocês dois nessa cama e eu vou dormir na rede, porque não vai aguentar dois balançados de pé. E aí eu lembro que na hora que eu entrei na UTI, né? Eu vi uma criança que estava com o pezinho assim, balançando. Aí eu, não vai me dizer que ali é a nossa filha. Aí ele, não, ela tá lá do outro lado.
Aí ele foi lá, né, na frente, que ele já, né, conseguia andar normal, e eu andando muito devagarzinho atrás, né? Tinha sido uma cirurgia, um cesárea, né? Tinha sido bem difícil. E aí, quando eu parei em frente àquele neném que tava com o pezinho balançando, era a minha filha, né? Recém-nascida de Daniele. E eu, Deus, eu não acredito, minha filha balançando um pezinho. Mas depois disso ela parou, porque eu sempre até brinco com ela, que ela tava só dizendo assim, mamãe, tô aqui com o pé, né? E assim, ela ficou um mês na incubadora, internada. Ela não pegava o peito, ela tinha que ganhar peso, né? Ela só podia sair de lá com 1,8 kg. E eu tinha que ir todos os dias tirar o leite, né? Para colocar lá, para ela poder tomar e ela tentar fazer com que ela se alimentasse mais rápido. E também, assim, como ela tinha ficado com essa infecção no sangue e no estômago, ela ficou na alimentação, né, uma sonda que vinha para cordão umbilical, né, todo preparado para que ela fosse reagindo, né. E ela foi reagindo, né. Lógico que quando ele foi procurar, achando que ela estava em outro setor, ela já estava mais na frente, porque ela foi tendo essa melhora, né. Assim, quando ela nasceu, ela foi para UTI grave, né. Aí depois, quando eu vi ela, 2 dias depois de eu ter tido ela estava já no médio risco, e depois, já com quase um mês, ela foi transferida para o baixo risco, né? Então, mesmo eu tive alta, chorei muito, né? Que eu queria, ai, a gente sonha em ter nosso filho, em trazer para casa, ter um enxoval, tudo bonitinho, né? E eu não tive isso, né? Eu tive que ter alta e vim embora, deixei lá ela. Fiquei uns 2, 3 dias sem ir lá. E muitas vezes eu achava que ela, né, ia acabar morrendo. Não sei, assim, era desesperador. E aí depois eu comecei a ir, né? Quando eu comecei a conseguir andar mais um pouco melhor, eu comecei a ir todos os dias para o hospital. No começo eu ia dia sim, dia não. Depois eu comecei a ir todos os dias. Todos os dias eu queria ir, tirar o leite, deixava lá na geladeira, passava o dia com ela, almoçava no hospital e voltava para casa. E isso era bem distante, era 1 hora, né? Mais ou menos da minha casa, mais de 1 hora, 1 hora e meia da minha casa até o hospital. Pegava ônibus lotado. Teve uma semana que eu lembro que até os ônibus ficaram de greve. E mesmo assim eu ia. Eu descia no centro, eu andava, eu pegava outro ônibus, eu queria ir ver minha filha, eu queria tirar o leite, eu queria que ela ficasse bem, né? Então, quando ela completou um mês certinho, ela veio para casa. E eu acho que era muito engraçado, assim, lembrar que eu ficava feliz com 5 gramas, com 10 gramas, né? Que eu ia num dia, aí ela tinha engordado 10 graminhas. Aí eu, nossa, tá perto dela vir para casa. Então, ela foi pegando o peito e tal, tendo todo um acompanhamento, né? Então, quando ela fez um mês certinho, 1,8 kg, ela foi liberada pelo hospital e a gente veio para casa. Só que foi um processo, né? Porque ela não pegou muito bem o peito, aí ela pegava igual pegava na incubadora, com um paninho, né? Uma gazezinhas que eu botava na boca dela, ia derramando leite, ela ia chupando. Até eu ir de novo na médica, a médica me ensinar a colocar o peito direitinho na boca dela e ela conseguir se alimentar. Então, assim, foi tudo um processo. E ele, sempre que possível, junto, né? Apesar do trabalho, da correria, né? Ele era uma pessoa companheira, era um amigo, assim, né? Lógico que no começo do relacionamento, a gente sempre tem problema, né? E eu já morava sozinha, então quando ele chegou, tinha dias que eu me sentia invadida, né, na minha casa, toalha molhada em cima da cama, sapato bagunçado na casa, porque eu morava sozinha, tinha uma vida independente, e ele vinha na casa da mamãezinha, né, da mãe dele, que cuidava dele, acordava ele já com a merenda pronta. Então, no começo do relacionamento, a gente teve esses ajustes, sim, para fazer, por conta de brigas, desentendimentos, para que a gente conseguisse se entender melhor, né? Então, ele sempre acompanhava. Esse mês, quando ele ficou internado no hospital, ele ia sempre comigo, de sábado e domingo, né? Era a folga dele, era a gente passar o dia no hospital com a nossa filha. Ele numa sala e eu em outra, fazendo desmame, né? Tirando leite para dar para ela. E quando a gente trouxe ela para casa, assim, foi uma felicidade imensa. Só que quando ela estava em casa, tipo, uns 3 dias depois, mais ou menos, que ela estava em casa, eu percebi que ela tinha um caroço, 2 carocinhos, né? Que eu tinha banhado ela, e eu fui vestir e ela estava chorando. Quando ela estava chorando, aí eu vi que na parte, né, na virilhazinha dela, assim, em cima, tinha 2 carocinhos, né? Um ficava do tamanho de uma bandinha de limão e outro tamanho da banda de laranja, grandinho, assim. E ela era muito pequenininha, né? Ela mesmo com 1,8 kg, ela era muito magrinha ainda. E aí eu fiquei desesperada. Eu liguei pra minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, vem aqui. E a mãe, que é, menina?
Mãe, pelo amor de Deus, minha filha tem 2 caroços. Ela, não, tu deve estar ficando outra, que caroço o quê? Aí tu é muito nervosa, tu é muito preocupada. E eu disse, mãe, vem cá, a senhora vê. Aí quando a gente viu, a minha mãe viu também, né, ficou bem assustada. E aí eu levei no médico. E aí o médico disse que era uma hérnia inguinal, né, 2 hérnias inguinal. E que ela tinha que fazer uma cirurgia. A gente ficou, né, como ele trabalhava de carteira assinada, a gente tinha plano já, né, então eu fui já correndo atrás para tentar fazer esse acompanhamento, para levar ela para fazer essa cirurgia, e a gente chegou até a marcar uma vez essa cirurgia, mas ela não fez porque ela estava bastante gripada, né, ela estava bem gripadinha, aí o médico disse, não, apesar da cirurgia estar marcada, a gente não vai fazer hoje, a cirurgia dela a gente vai remarcar, porque ela está assim. E eu, né, tudo bem. E eu lembro que naquele dia a gente estava bem distante, eu e ele. Ele faltou ao serviço, foi levar ela comigo ao hospital, mas ele não estava me tratando direito. E eu tinha até dito para ele, olha, fulano, eu sonhei que você estava me traindo e tal. É, eu não estou tranquila com essa situação, vamos orar. Só que aí eu via ele ficando distante, né? A gente vai sentindo ele mais distante. Aí eu fiquei conversando com ele, e aí foi então que ele falou para mim, né, que tinha conhecido uma moça no trabalho e que estava se interessando por ela. Né? E eu, com minha filha em meses em casa, desempregada, dependendo dele. E, assim, a minha sorte é que, graças a Deus, eu tinha a minha casa já, era casa própria. A gente não morava de aluguel. Mesmo que simples, né, a casa, como a gente não pagava aluguel, era bem mais fácil, bem melhor. E aí eu, como assim? Não tô entendendo. E ele, a nossa filha doente, gripada, próximo a uma cirurgia, e ele estava dizendo que estava gostando de almoço no trabalho, né? E isso porque a gente continuava a nossa vida, indo para a igreja, na semana, finais de semana, né? A gente sempre que possível era a nossa rotina, mesmo com uma criança pequena. E aí eu lembro que eu tentei conversar com ele, tentar remediar aquela situação, saber o que era que estava acontecendo, e ele meio que irredutível, né? Era como se eu fosse nada para ele, fosse uma estranha. Foi a primeira vez que ele me olhou assim, como se você olhasse assim para uma pessoa que não significa nada para você, mas com certo desprezo. E eu não entendi aquilo, né? Eu nova ainda, apesar de que quando eu casei tinha 6 anos e tudo, mas me achava nova, né? Não tinha muito conhecimento das coisas. E aí ele chegou até a sair de casa quando a gente voltou, né? Que a minha filha não se operou e tal. E a gente teve uma discussão, aí ele voltou para casa da mãe dele, levou tudo dele, tudo ele levou. E eu fiquei com a minha filha, meio sem entender o que estava acontecendo. E aí ele foi num dia, quando foi no outro dia, eu liguei para ele, né? E ele veio para a gente conversar. E aí a gente foi, né? Tentar chegar a um acordo, né? A família dele também falou para ele que seria bom ele voltar por conta da nossa filha, tinha acabado de nascer, e com todo esse problema, né? Ela não tinha nem 6 meses ainda. E aí ele resolveu voltar para casa e a gente continuou a vida, né? Da onde a gente estava parando, né? Continuei a levar minha filha para fazer os tratamentos e acompanhamentos, porque como ela era uma criança prematura, né? Tinha que acompanhar todo o desenvolvimento dela, se ela estava acompanhando direitinho, né? O desenvolvimento, a andar, a falar, a sentar, a alimentação. Então, todo mês eu levava ela, né, no médico, para que visse isso dela, a questão da cirurgia também, e ele continuava trabalhando, né? E a gente, de vez em quando, tinha os nossos desentendimentos, porque eu acho que é até natural com um casal quando começa uma relação, né? Então, assim, mas eu sempre fazendo de tudo para que isso fosse o mais calmo e tranquilo possível, porque eu queria, né? Eu almejava aquela família de sonhos, né? Uma família de Deus, um homem de Deus, ter um lar que a minha filha pudesse crescer em paz. Então, eu buscava muito, tanto orando, indo para a igreja, assistindo pregações, lendo livros sobre relacionamentos, né? Mas eu vi que, na maioria das vezes, só eu que me esforçava, né? Para isso, eu chegava para ele, vamos assistir uma pregação juntos, ele não queria. Vamos ler esse livro juntos, ele não queria. E quando eu falava alguma coisa, olha, tá errado essa questão, você tá fazendo isso, não tá legal, tô ficando triste com essa sua situação. Ele virava o jogo, né? Virava a história e ele dizia que, lá vem você com as suas DRs. Não sei o que, você é muito chata.
Então, mesmo que fosse algo simples, que eu queria conversar com ele, algo que eu queria que ele fizesse para mim, era tudo assim, muito difícil, muito pesado. Era algo, um relacionamento, às vezes, muito pesado. Ele não era uma pessoa carinhosa, ele não era uma pessoa atenciosa, e ele não era romântico também, não ligava para as datas especiais, de aniversário, Dia das Mães, ele não se importava com isso, né? E eu sentia muita falta. E eu lembro que até eu comecei a ganhar presente Dia das Mães, quando a nossa filha começou a crescer, que aí eu disse para ele, olha, vai estar chegando o Dia das Mães, a nossa filha vai querer dar um presente para a mãe dela, então você vai lá, leva ela na lojinha, vê o que é que ela quer comprar para mim, você paga, manda embrulhar e manda ela me dar, né? Então, assim, eu comecei a ganhar presente de aniversário e presente do Dia das Mães, porque até então tinha, né? E já com ele, no aniversário dele, eu fazia, né, sempre um bolinho, algo de surpresa para ele. Ele ia pro culto, eu chegava, eu recebia ele com um bolo, com alguma coisa. Dia dos Pais, a gente comprava presente, eu levava ela. Logo quando ela começou a andar, a falar, meu filho, vamos comprar o presente do Dia dos Pais, né? E mandava embrulhar. Eu lembro que até um dia ela, acho que ela tinha em torno dos 3 anos, ela botou na cabeça que ela queria dar uma escova de dente para ele. Eu, filho, escolhe o presente do papai. Aí ela escolheu uma escova de dente com um dinossaurozinho na ponta. E eu, filha, mas esse presente não é muito legal. Aí vamos procurar outra coisa e tal. Ela, não, mãe, eu quero dar isso pro meu pai, eu quero dar isso pro meu pai. Aí eu fui, né, disse, tá, filha, então você vai dar escova de dente, né? Até quando ele saiu daqui de casa, até um dia desse, eu guardava, né, as coisas dele, essa escova de dente que ela tinha dado para ele. Então, a gente foi crescendo nessa dinâmica, né? Eu sempre fazia questão que os almoços, a alimentação fosse na mesa, né? Em família, sem celular, sem TV, para que a gente tivesse esse momento, né? Juntos, ou o almoço, ou o jantar, e nas folgas, no final de semana, no sábado, era meio que o dia da família, né? Então, mesmo que eu saísse, eu tivesse algum compromisso, eu fazia questão de voltar e ter um momento em família, né? E aí, conforme a minha filha foi crescendo, ela queria correr na igreja. Ela queria correr já dentro da igreja, né? E aí ela começou a ir para a salinha. Aí eu disse que ela começou a ir para a salinha, e aí eu percebi também, né, a necessidade de eu começar a entrar nesse mundo dela, né? Da salinha. E aí eu comecei, sempre da salinha, comecei a trabalhar na igreja, né? Já fazia outras coisas, como um círculo de oração, é, antes, durante a gravidez dela, eu estava na igreja. E eu amava muito participar de tudo isso, né? E aí, cheguei a me afastar um pouco durante a gravidez, finalzinho da gravidez, e quando ela chegou a nascer, né? Porque ela nasceu com toda essa dinâmica. E aí, depois, quando ela começou a ir para a salinha, eu comecei com ela para ser a tia da salinha, né? E aí eu comecei uma jornada no Ministério Infantil, sendo tia, acompanhando ela, procurava coisas na internet para a gente fazer com as crianças na igreja, contar histórias. E para mim isso não foi muito novo, né? Mas quando eu realmente assumi o Ministério Infantil na igreja, eu lembro que eu pensei até assim: nossa, mas as crianças vão para a escola, elas aprendem. Elas vão lá, elas aprendem, lá em O1 e tal. Então, aqui na igreja, eu também posso ensinar. Eu tinha que aprender como ensinar. Né? Então, eu mergulhei nesse mundo, né? Acabei me apaixonando, vendo a necessidade, né, da pregação do evangelho para as crianças, de dizer, né, o quanto Jesus amava também as crianças, de quantas lares disfuncionais ou crianças que cresceram no lar como eu tinha crescido, que precisavam ouvir, né, realmente da palavra de Deus, conhecer esse Jesus, não só de imagens, de escultura, não só de ouvirem falar, né, de ter uma intimidade com eles. Então, eu comecei a contar histórias da Bíblia na igreja, fazer cultos infantis, eu pregava de sábado em algumas igrejas, né, ministrando a palavra para as crianças. Aprendi a fazer recursos visuais, né? Fui aprender toda essa dinâmica para que eu conseguisse ensinar a minha filha, né, a palavra de Deus. Eu sempre falava com ela na minha barriga, filha, com você vai ser diferente. Você vai ser diferente, tá, mamãe? Você vai crescer num lar onde a palavra de Deus vai estar. E aí, assim ela foi crescendo, foi eu fui ficando, né, na sala. O nosso relacionamento, eu e ele, já era. Tinha dias muito distantes, né, que ele era muito frio, mas ele continuava na igreja, a gente ia dia de domingo, ele era professor de EBD, ele chegou a ser presbítero, né, da igreja, e eu, diaconisa e líder do Ministério Infantil,
E a gente continuava nessa dinâmica. Ele, muitas vezes, ele era ignorante, né, comigo, com a minha filha. Eu até cobrava dele, dizia assim, ah, às vezes eu acho que eu não tenho marido, a minha filha não tem pai. Porque ele, mesmo ele estando em casa, era distante. Aí teve uma época que ele começou a trabalhar à noite, né? Então ele chegava, ele trabalhava à noite, chegava de manhã, e ele ficava, tipo, durante o dia de manhã, no período da manhã, ali acordado, fazendo alguma coisa em casa, porque esse tinha sido o nosso combinado quando a gente casou, né? Eu disse pra ele, qual vai ser o nosso combinado? Aí ele, como assim? Eu disse, olha, tu vai trabalhar, eu vou trabalhar, certo? Ele, certo. Você vai chegar cansado do trabalho, eu vou chegar cansada do trabalho, certo? Certo. Então, vamos combinar que você vai ter que me ajudar a fazer as coisas em casa. Então, para ele, não teve resistência, porque o pai dele ajuda a mãe dele a fazer as coisas, lava a louça, faz comida. Então, ele ficou nessa parte, né? E ele ficou, assim, desde o começo do casamento até o final. Ele fazia essa parte, ele lavava a louça, ele fazia o almoço, né? Principalmente porque ele trabalhava durante, durante a noite e ficava durante o dia em casa. Mas muitas vezes eu sentia ele frio, ele distante, e quando eu falava alguma coisa era porque eu era chata, eu estava reclamando muito, eu estava, tipo assim, reclamando de barriga cheia, né? Porque ele não bebia. E na minha cabeça, eu criava essas desculpas, sabe? Ah, não, ele é assim porque ele está cansado. Não, ele é assim porque ele não dormiu. Ah, não, mas eu tenho que agradecer a Deus, porque pelo menos ele não bebe, ele não fuma, ele não vai para a festa do trabalho, para casa, ele não me trai. Então, meio que, mesmo eu sentindo falta de muitas coisas, é, eu ficava calada, eu me silenciava. Até porque ele dizia que eu era chata, né? Eu ia ser a chata, ele virava o jogo e eu que estava novamente errada na situação. Então, a gente continuou nessa dinâmica. E em relação à nossa filha, ela ia crescendo, mas eu percebia que ela tinha um medo dele, né? Que uma vez ela até falou para mim assim, mamãe, papai é o regolista. E eu, hã? Filha, o que é isso? Aí ela, mamãe, papai é regolista. Aí eu não entendi. Eu, nossa, será que ela tá dizendo que ele é motorista? E aí, quando foi um dia, 2 dias depois, eu sentada com ela, assistindo um desenho, né, que ela botava para ela assistir. E nesse desenho tinha um rei que era egoísta, né? E ela estava dizendo, mãe, meu pai é um rei egoísta, né? Que era um rei que não queria dividir os biscoitos, não queria dividir o bolo, né? Então, ela já dizia isso para ele, para mim, né? Ou então, quando ele estava em casa fazendo o almoço, ela vinha para mim, aí dizia assim, mamãe, o que é o almoço? Aí eu, filha, papai tá na cozinha, vai lá, pergunta para ele, vai lá, papai, o que é o almoço? Mesmo que não soubesse, eu sempre incentivava ele ter uma relação com ela, né? Tentava, né? Mas não chegou a existir. E aí, como a nossa filha, ela tinha essa questão de ser prematura, e ela tinha também a questão de não se alimentar direito, né? Ela nasceu já, acho que desde o ventre, ela já não se alimentava direito. Então, eu tinha decidido que eu não ia trabalhar fora, olha, eu não vou trabalhar fora, né? Foi uma conversa que eu tive com ele. Vou trabalhar em casa, né? Com costura, com a minha mãe e tal, e vou criar minha filha assim. E ele, ah, como é que vai ser? Eu disse, olha, eu não sei, mas eu creio que Deus vai providenciar todas as coisas. Mas eu não tenho como sair e deixar a minha filha contigo, porque ele não tinha um pingo de paciência com ela. Quando eu fazia diária, né? Quando eu trabalhava fora, eu ligava na hora do almoço, estava tendo uma guerra em casa, ele gritando, ela não comia, ela enchia a boca de comida e não engolia. E às vezes ele chegava até a apertar a bochechinha dela para descer, né, a comida, mas ela não fazia. Era bem difícil a alimentação dela. E aí eu percebi que ele não teria, né, essa paciência com ela. Aí eu disse, não, então eu vou trabalhar em casa, vou costurar igual a minha mãe e vou cuidar da minha filha. E assim eu fiz. A gente ficou assim, né, durante anos. Ele trabalhava à noite e eu trabalhava durante o dia, só que em casa, né? E eu ficava ali. Então, mesmo que eu estivesse em casa, muitas vezes eu não fazia as coisas assim, em casa durante o dia, porque eu tinha que priorizar o trabalho, né? Tinha que costurar, entregar os pedidos para os clientes. E cuidava da menina, e ele cuidava da casa, né, lá da louça e fazia o almoço. O restante eu fazia a roupa, cuidava da nossa filha, né? Tudo isso. E a gente ficou um bom tempo dessa forma, né? Só que eu sempre sentindo ele distante, ignorante, não se portava assim com o nosso relacionamento, de fazer, né, o melhor. E aí eu sempre tentava puxar um assunto, conversar, explicar que desse jeito não dava, e até a relação dele com a filha, né? Eu comprava jogos, tipo, conforme ela ia crescendo, né? Era
jogo da memória, era quebra-cabeça, dominó, ela foi crescendo videogame, bicicleta, para que ele tivesse uma interação com a filha, né? Para que ele tivesse aquele momento pai e filha, que não existia. Ele não sentava para ler a Bíblia para ela, para ensinar a tarefa de casa, e não tinha uma troca com ela, né? Tanto que muitas vezes eu percebia que ela tinha um certo medo dele, porque ele falava muito ignorante, né? E tal, a vozona dele é muito grossa. Então, quando ele dava mesmo que um oi, já estrondava a casa. E imagina quando ele brigava. E aí eu falava, olha, a menina é pequena, tu é, né, um adulto falando grosso, então ela já tem medo. Então foi uma relação que eu sempre tentei amenizar, mas não rolava, não via interesse dele. Eu cheguei até a comprar bicicleta para ele ensinar ela a andar de bicicleta. A menina cresceu, a bicicleta ficou perdida e até hoje ela não sabe andar de bicicleta. E eu sempre sentia falta, né? Apesar de que, como ele trabalhava à noite, a gente almoçava juntos, em torno de 1 hora, 2 horas da tarde, era o horário que ele conseguia fazer o almoço. O almoço estava pronto, aí eu levantava da máquina, ia almoçar, ela ia almoçar também, né? E eu sempre falava, olha, filho, tu chega em casa 7h30 da manhã, a única coisa que você vai fazer é lavar a louça e fazer o almoço. Como é que o almoço sai 2 horas da tarde? Eu não entendi. Eu não entendi. Não entendi a frieza dele. Até de me procurar mais intimamente. Às vezes a gente passava de 15 dias, 3 meses sem ter relação nenhuma, sem ter nenhum toque, nenhum beijo, nem nada. E às vezes eu até dizia, olha, nós estamos parecendo mais irmãos do que marido e mulher, ou então amigos, né? Porque a dinâmica da casa funcionava. A gente ia no mercantil junto, a gente pagava as contas junto, a gente ia para a igreja junto. Então, assim, era um companheiro, assim, para resolver essas questões da casa, né? Do dia a dia, da família. Mas de marido e mulher, eu sentia muita falta. Só que quando a gente escuta na igreja, né, a mulher sabe edifica a sua casa, né? Então eu meio que tomava para mim essa responsabilidade de fazer com que desse certo, né? Afinal, ele era uma ótima pessoa aos olhos de todo, né? Trabalhava, ele não batia, ele não bebia, ele não farriava, ele só ia para a igreja junto comigo. Então, para todos, né, do lado de fora, da porta para fora, era a família perfeita, né? E eu lutei muito por isso, assim, durante muito tempo. E aí, assim, até que eu comecei a descobrir quem realmente ele era e o porquê dessa distância, né, dele com a gente. E só que, assim, durante o nosso casamento, quando a gente casou, né, ele, por ser muito novo, ele não tinha concluído o ensino médio, e ele foi concluir o ensino médio, né, eu dei sempre muita força para ele estudar, porque eu queria que ele crescesse profissionalmente, para a gente melhorar financeiramente, né, então, ele foi, né, eu dei muita força, aí foi que ele conseguiu terminar o segundo grau, né, o ensino médio. E aí depois eu comecei a ajudar ele, pagar cursos, fazer as coisas para que ele, né, tivesse um desenvolvimento profissional. Então, foi um curso de informática, um dos melhores aqui da região, a gente pagou, na época foi uma fortuna. E a gente começou a paguei curso para ele de eletricista, né, num local também, numa instituição muito boa. E eu sei que tudo que ele fazia nada dava certo, né, nada dava certo. Aí ele chegou a fazer curso técnico de eletricista, só que ele também não conseguia se desenvolver na área, né? Nem de eletricista, nem de técnico de eletricista. Ele acabou nessa fábrica, né? Trabalhando à noite, sendo um trabalho normal, né? Ganhando só um salário mínimo. E a gente passava, assim, por dificuldades se eu não trabalhasse. Então, eu me desdobrava muito para a gente trabalhar, para ter dinheiro em casa, né? Eu costurava. Teve uma época que eu comecei a pintar crianças, né? Finais de semana, porque como eu já estava naquela área, com a minha filha na igreja e tal, eu comecei a pintar as crianças no rosto, né, fazer pintura artística, e aí acabei com uma segunda renda, né, então na semana eu costurava, final de semana eu pintava. E como eu aprendi a fazer o recurso visual para contação de história de crianças, então à noite, ou eu estava, né, que ele estava trabalhando, ou eu estava cortando EVA, fazendo os desenhos da história para mim, ou então para algumas amigas que viam essa essa minha, esse meu talento, né, pode-se dizer assim, para fazer os desenhos de EVA e contação de história. Então, na realidade, acabava que eu tinha 3 empregos, né, durante o dia eu costurava, à noite eu fazia artesanato, e os finais de semana, né, lógico que não eram todos os finais de semana, eram alguns, eu trabalhava ainda fazendo pintura facial, ou então eu saía para ministrar, né, contar história para as crianças. Só que sempre com a minha filha ali do lado, às vezes levava para os eventos comigo, para a igreja comigo, sempre cuidando dela. Quando eu estava costurando, ela ficava sentadinha do meu lado,
Então, eu sempre fui me dividindo nesse sentido e deixando até ele meio que à vontade, né? Então, tudo da filha era eu que resolvia. Eu que ensinava, eu que banhava, vestia, organizava, tentava fazer com que ele tivesse esse contato com a filha, mas muitas vezes sem sucesso. E é, foi assim durante um bom tempo, né? E eu me desdobrava também para que a gente tivesse um momento em família, almoçássemos juntos, sem celular na mesa, para que a gente conversasse. Porque como ele trabalhava à noite, né? De tarde ele dormia, então era aquele horáriozinho que a gente tinha para estar junto. Então, a gente conversava e tal. E no sábado, né, a gente sempre tirava um momento da família, né, era o dia da família. E ou a gente assistia um filme, ou a gente ia numa lanchonete, ia no shopping, ia na praça, né, ia fazendo os passeios de acordo com a idade também da nossa filha, né. Ela queria brincar, a gente ia na pracinha, ia na lanchonete, ia no shopping, né. A gente sempre se desdobrava, né, para que isso acontecesse. E como ele trabalhava à noite, ele dizia: eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Eu, tá, então vamos fazer assim, tu não faz as coisas hoje, tu vai logo dormir, eu vou resolver isso e isso da casa, ou sair para pregar, ou fazer alguma demanda. Quando eu chegar, a gente faz alguma coisa em família, né? Assistir um filme, mas ele só fazia assim, o filme tinha que ser o que ele queria, porque se ele não queria assistir o filme que a gente queria, né? Ele não vai assistir isso. Então a gente, pra ter ele junto, vamos assistir o que ele quer. Aí a gente já ficava assistindo aqueles filmes, né, de super-herói, aqueles negócios lá, pra ter aquele momento de família. E aí, vamos passear. A gente tinha que ser uma luta, né? Porque ele era o dia da folga dele, ele estava cansado, era sempre tudo assim, muito, muito difícil, né? Só que era a folga dele, ele queria estar em casa, o meu era a minha folga, como eu trabalhava em casa, eu queria sair de casa, né? Levar a nossa filha para passear e tal. E era sempre feito meio que um acordo, a gente conseguia se dar bem com isso, né? Mas eu sempre sentindo ele distante, a minha filha distante dele, e eu questionava, só que quando eu questionava eu era tida como chata, como uma pessoa, né, ruim da história. E a gente continuava na igreja, indo, né, sempre para a igreja, da mesma forma que eu trabalhava, né, na igreja, cuidando das crianças. Ele ensinava na escola dominical, ele era obreiro, continuava da mesma forma. Mesmo eu vendo algumas coisas erradas nele, né, eu não era de reclamar muito, nem falar para as pessoas, tanto que da porta para fora, ele era o marido perfeito, né. Eu não gostava, assim, de falar dele para minha mãe, né, para ninguém, para as minhas amigas, era tudo tranquilo, eu ficava muito para mim, né? As coisas que ele fazia, as ignorâncias, as coisas que ele me chateava, né? É, às vezes aqui próximo de casa tem um canto que dá cursos, né? Cursos de flauta infantil, essa parte, né? Coral infantil. Então, a minha filha já estava grandinha, 5, 6 anos, quando a gente veio morar aqui, eu acho. E aí eu descobri esse lugar. Aí eu fui e falei com ele, vamos colocar ela lá, para ela fazer um curso e tal, de flauta, é bem legal, para ela se desenvolver bem. Então, eu pedi para ele, tu vai deixar ela e eu vou buscar. Mas era sempre muita luta, era muito pesado, eu posso dizer. Porque ele não queria, eu tenho que dormir, você fica mandando eu levar essa menina ali, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, meu filho, é uma vez por semana, 2 vezes por semana, um curso maravilhoso, gratuito, dá para a gente colocar a nossa filha, vamos fazer um esforço. E às vezes ele ia deixar, eu ficava costurando, aí depois eu ia buscar. E isso porque eu botava no horário certinho depois do almoço, né? Então era o tempo da gente almoçar, se organizar, ele ia deixar, voltava para dormir. Aí eu ficava na máquina, né? Porque mesmo eu trabalhando em casa, tem as demandas dos clientes que eu tenho que entregar certinho, né? E aí eu ia buscar, parava só um pouquinho, eu ia buscar. Se eu tivesse mais tranquila, eu ia deixar, ficava lá 1 hora com ela e tal, esperando, e voltava para casa, né? Para depois trabalhar e continuar olhando ela, né? E muitas vezes, dependendo das costuras, eu trabalhava até 9 da noite, 10 da noite. Ele saía, acordava, ia trabalhar, e eu continuava trabalhando em casa e cuidando da nossa filha. E aí chegou um momento que ele disse, eu quero fazer faculdade. Aí eu, poxa, não está no tempo, né? A questão da gente financeira, a gente acabado de chegar nessa casa, tinha construído e tal, só a parte de baixo era bem pequeno. Eu queria também estudar, eu queria que ele se firmasse mais ainda na igreja, porque como ele estava sempre estudando, trabalhando, ele acabava se distanciando um pouco da igreja, né? Se distanciando assim, mas indo todos os domingos, né? Mas eu não via aquele negócio, vou ler a Bíblia, ele sentado, ele orando, ele fazendo aqueles estudos, né? Apesar dele ser professor da EBD, às vezes ele pegava a revista para ler no sábado à noite, né? Aí eu dizia para ele, olha, eu não concordo com você fazer faculdade no momento. Eu acho que não é bacana. Aí eu lembro que a gente chegou até a discutir sobre isso.
E ele bateu o pé, disse que queria, né, fazer faculdade. E aí eu acabei aceitando, porque também eu queria ser mãe novamente, né? Eu queria ter mais um filho. Que eu não queria que Débora fosse filha única, que eu acho que seria interessante ela ter um irmão e tal. E eu fui falei com ele, olha, eu já assim que eu tive ela, pouco tempo depois eu coloquei logo o Dil, porque eu não queria muitos filhos, né? Então eu disse assim, olha, eu vou esticar essa situação do Dil, que eu tinha que retirar, né? Até próximo ano. Próximo ano eu vou retirar o Dil e aí a gente já tenta engravidar. Porque aí a gente conversava, as nossas decisões eram muito assim, sentadas e conversando. Eu falava, olha, eu faço assim, você assim. A gente ia chegando a um acordo, né? E aí ele ia concordando nessa situação, né? E aí eu acabei concordando também com a faculdade dele, ele foi fazer a faculdade. No ano seguinte, eu tirei o DIU, e aí fiquei assim por 2 anos tentando engravidar, e sem sucesso. Né? Eu fazia os exames, fazia tudo certinho, ia no médico, né? Via a questão dos hormônios, ia fazer prevenção, tudo certinho. Fazia exames de sangue, eles diziam, olha, com você tá tudo ok. Aí eu, nossa, mas tô 2 anos tentando engravidar, não consigo. E às vezes a menstruação atrasava e eu ficava assim muito empolgada, nossa, engravidei, engravidei. E aí ia fazer o teste farmácia, não dava gravidez. E isso foi me causando algumas frustrações, né, tristezas, mas eu quis sempre muito proteger ele, eu nem falava, não chegava a cobrar, é culpa sua, você não me engravida, alguma coisa assim, né? E tentava amenizar as conversas pedindo para ele ir no médico, que já era outra coisa muito difícil. Era ele no médico. Aí o médico passava um exame. Até ele querer fazer esse exame. Até ele receber esse exame. Até ele mostrar para o médico esse exame. Era uma luta travada. Era assim, ele não queria, ele não concordava. E eu não entendia o porquê. É o porquê, porque eu quero ter filho. Tu concordou? Eu achei que nós estávamos na mesma página, né? Que a gente queria um outro filho. E ele era sempre assim muito duro, muito difícil, dizer que era porque estava cansada, era por causa da faculdade, tinha que fazer trabalho, tinha que fazer as coisas em casa, né? E sempre com muita dificuldade para ir no médico. E aí ele começou a ir, né, assim, com muita dificuldade. Eu lembro que ele foi uma vez e deu que ele estava com um número de espermatozoides, né, baixo, e tinha que tomar uma vitamina, o médico aconselhou algo assim. E aí eu cheguei até a trabalhar bastante para comprar essa vitamina para ele. E só que não veio, né? E aí, 2 anos assim, muito frustrados, que eu não consegui. A gente já estava chegando nos meus, né, 37, 38 anos, 39. E aí, nada. E quando a menstruação atrasava, eu achava que era gravidez, não era. E ficava muito frustrada, muito triste em relação a isso. Até porque tinha vezes, né, da minha filha, ela me pedir, né? Mamãe, eu quero um irmão, né? Mamãe, eu quero um irmãozinho. Que era essa dinâmica só nós três, né? Muito só nós três. Aí e a gravidez não aconteceu, né? Então, com 39 anos, eu descobri que eu já estava na menopausa, né? Menopausa precoce, e que eu não poderia mais engravidar, né? Não ia rolar mais, não ia conseguir mais engravidar. E aí foi bem difícil para mim, porque eu queria muito, né? Eu acho que eu queria viver aquilo assim que eu não tinha conseguido com a minha filha, né? Uma gravidez mais tranquila, financeiramente, comprar um enxoval dela do jeito que eu queria, chegar em casa, né? Ter a neném e trazer no primeiro dia para casa. Então, tudo isso eu sonhava, mas não acabou não acontecendo. E ele, assim, calado, ele às vezes eu sentia ele indiferente em relação a isso, né? Sem querer ir nos médicos, mas eu não entendi o porquê. E aí eu lembro que eu tirei uma brincadeira com ele, não lembro qual a brincadeira. E ele respondeu bem grosseiro. E aí eu perguntei, poxa, tem outra em vista, né? Aí ele respondeu, quem sabe? Quando ele respondeu isso, aí eu, nossa, aí tem alguma coisa, com certeza. E aí eu fiquei com isso, né, na minha cabeça, e fui olhar no celular dele, porque a gente não tinha senhas, né, nos celulares. Então ele foi dormir e eu fiquei mexendo no celular dele. No celular dele eu vi que ele tinha uma conversa com a moça da faculdade, né, que ele ainda estava na faculdade. Bom dia, boa tarde. Tô chegando na faculdade, me espera, eu tô indo, não sei o que. Uma conversa assim um pouco mais íntima, mas não era de algo de traição, realmente, sabe? Era uma amizade mais chegada. Só que eu questionei ele, eu disse, poxa, eu não tenho amigos, né? Eu tenho clientes.
homens e meus clientes eu trato profissionalmente, né? Só em respeito ao meu serviço, ao trabalho, entrego, pagamento, tudo certinho. Isso aqui que você está fazendo com essa moça da faculdade está errado. E ele não gostou, porque eu tinha visto isso no celular dele. Ele me tratou muito mal, muito mal. E essa moça também da faculdade, ela já estava interessada nele, porque eu comecei meio que a postar nos status dele, né? Eu postava nos status dele uma foto minha com ele, uma foto só dele, uma foto da nossa filha. E não dava um minuto, ela olhava, visualizava. Não dava 2 minutos, ela visualizava. Aí eu colocava outra, na mesma hora ela visualizava, mesmo ela sendo casada. Aí eu disse, olha, isso está errado. E eu questionei ele durante os 3 dias. E ele foi muito duro comigo, muito ignorante. Ainda quis virar o jogo para cima de mim, dizendo que a culpa era minha por estar postando nos status e que a culpa era minha por estar mexendo no celular dele e que eu estava errada. Não, e eu, na minha cabeça não entrava aquilo. Eu, como assim, tá errado? Eu estou errada. Aí eu continuei mexendo no celular dele, né? Foram 3 dias de briga, né? Ele saía para trabalhar, a gente discutia. Quando ele chegava, a gente discutia. Aí ele ia dormir, aí ele acordava, a gente discutia, ele ia trabalhar. E assim, nada dele se arrepender ou falar, não, tô errado, não é para me ter esse tipo de amizade. Porque eu não tinha esse tipo de amizade, né? Então, eu continuei mexendo no celular dele. E foi aí então que eu descobri uma outra pessoa, né? Um outro marido que eu não conhecia. Quando eu lembro desse dia, assim, nossa, eu fiquei em choque. Em choque, porque eu vi uma galeria no celular dele, onde todas as fotos e vídeos que ele via ficavam salvas nessa galeria, mesmo que ele apagasse. E ele vivia reclamando, ai, meu celular não presta, meu celular da memória tá cheia, meu celular da memória tá cheia. E eu não sabia o porquê, né? O celular dele sempre tava ruim. Tudo, ele é uma pessoa negativa, então tudo dele tá ruim, nada aqui em casa presta. Ele era, né, essa pessoa negativa, de tudo tá ruim, e vivia reclamando no celular. Só que como eu tinha descoberto essa menina que ele falava, né, que era ele mais chegado a ela na faculdade, eu fiquei só mexendo no celular dele, mexendo, mexendo, mexendo. E aí foi então que eu descobri uma galeria, né, que nem ele mesmo sabia que tinha essa galeria, de que tudo que ele via ficava armazenado nessa galeria, né? Tudo. Status, vídeos, que ele visse, que ele baixasse, ele apagava, colocava na lixeira, mas automaticamente era salvo nessa galeria. Então a memória do celular dele estava cheia por conta disso. E aí foi que eu descobri que ele estava fazendo uso de pornografia. Foi. Ai, quando eu lembro, ainda assim tá a mesma sensação. O chão se abrindo, né? O peso gelando, o frio na barriga, me congelando por conta daquilo, né? Eram mais de 1.000 fotos e vídeos de mulheres de todos os tipos, posições e situações. E eu fiquei em choque. E aí eu questionei ele, né? A nossa filha, a gente morava, nossa casa era muito pequena, nossa filha estava na sala, né, perto das máquinas, e a gente no quarto. Aí eu perguntei, o que é isso aqui? E aí foi que eu vi o semblante dele cair, né? O semblante de que ele estava com a razão, de que ele era o poderoso, era o chefe, era o master. Ele foi murchando, foi caindo, né? Foi como se a máscara dele ali naquele momento tivesse sendo arrancada. E aí eu fiquei perdida. Eu, tá, quem é essa pessoa? Onde eu tô? Como é essa situação? E aí eu disse assim, olha, agora você vai ter que contar tudo isso aqui pro nosso pastor, né? O que tinha acontecido com essa menina e isso que eu tinha achado no celular. Só que eu achava que era, né, tipo assim, uma queda, tipo assim, tô aqui fazendo nada, vou ver isso, depois passa e pronto, né? E não era, né? Eu fui me aprofundando no assunto, fui questionando ele, conversando. Nesse momento ele tinha falado já com o pastor, ele foi disciplinado. Quando o pastor questionou a ele, ele disse que as pessoas na faculdade não sabiam nem que ele era evangélico, mal sabiam que ele tinha uma mulher e uma filha. E ele fazia uso, né, quase que diário disso. Por isso que quando ele chegava em casa às 7h30 da manhã, ele ficava até 9 horas da manhã no banheiro. E eu questionava, nossa, o que é que tu faz tanto aí dentro do banheiro? Aí ele, não, é que minha barriga tá doendo. Eu tô jogando aqui no celular. Ele sempre tinha uma desculpa, né? Aí eu, não, mas tu chega em casa às 7h30 da manhã, o almoço só sai 2 horas da tarde, 1 hora. O que tá acontecendo? E ele, eu sempre era chata, eu sempre era ruim, que tava reclamando. E aí foi que meio tudo começou a se encaixar, né? Como um quebra-cabeça. As horas que ele passava dentro do banheiro, né?
as horas que ele passava para fazer um arroz com feijão simples, né? Para a gente almoçar tarde, né? E tudo meio que foi que encaixando. Mas foi tudo assim muito, muito devagar. Foi, acho que a minha ficha foi caindo aos poucos, porque eu acho que Deus viu que eu não ia aguentar se eu visse tudo de uma vez, sabe? E aí eu achava que era isso, questionei, pedi para ele parar. E aí por isso que ele era frio comigo, por isso que a gente passava 3 meses, 4 meses sem ter relação nenhuma. De 15 dias e tal, e só se eu procurasse ele, senão não tinha nada. E aí tudo meio que começou a fazer sentido, né? Por conta disso, né? E aí eu fui descobrindo aos poucos, né? Que ele fazia uso de pornografia desde a infância. Foi tudo se encaixando. E eu fui descobrindo tudo nesse processo. E aí, quando eu descobri isso, né, ele dessa forma, eu quis entender, eu, peraí, ainda, o que está acontecendo aqui? Que é isso, né? Quem é essa pessoa? O que é que está acontecendo aqui na minha vida? Porque estou perdida. E aí eu fui buscar entender mais sobre pornografia, né? Sobre os males da pornografia, o porquê, pregações sobre o assunto. Eu fui querer entender tudo aquilo para ajudar ele, né? Sair daquele momento, que eu achava que era o momento, queria sair e tal. Só que eu fui descobrindo cada vez mais, né? Ele ia fazendo desde a infância, que ele baixava aqueles vídeos e fotos para ele ver no trabalho, ou quando ele tivesse intervalo no trabalho, intervalo na faculdade. Então, que era uma busca dele constante. E aí começou várias brigas, né? Várias brigas. E depois ele começou, quando eu confrontava ele, ele dizia que tinha crises de ansiedade, ele ficava se tremendo. E a gente começou a ter brigas assim mais constantes. Só que a gente brigava nesse tom aqui que eu tô falando com você, para que a minha filha não visse, né? Não visse, não soubesse por que a gente estava brigando. Então a gente meio que conversava assim, né? E eu explicava as coisas para ele, ele começou a passar mal. E eu comecei a lutar cada vez mais por esse casamento, né? Pelo meu sonho de ter uma família. E aí, a gente conversando, ele já estava quase concluindo a faculdade dele, e ele que ele precisava fazer o estágio. Então, a gente conversou que seria legal, né? Ele terminar a faculdade e procurar já um estágio. Então, ele saiu da empresa. A gente sentou, chegamos a esse acordo. Seria interessante ele sair da empresa e a gente ia construir a nossa casa, né? Construir a parte de cima, fazer os quartos, né? Para a gente ter mais privacidade, para a casa ser maior e melhor, um conforto. E ele ia finalmente fazer o estágio dele, que era o que a gente queria desde o começo, né? Ele procurar uma profissão melhor, para que ele ganhasse um salário melhor e tal. E assim a gente fez, né? No meio de tudo isso. Dessa descoberta, foi a troca de ele sair da empresa, a construção, que eu achava que tudo isso ia fazer com que a gente conseguisse restaurar de novo o nosso casamento, né? Só que à medida que isso ia acontecendo, foi ficando pior, né? Porque ele não queria abrir mão de fazer uso de pornografia. Eu já sabia e eu não aceitava, porque eu acho que não tem como eu, como ser humano, compactuar com isso, né? Quando eu sei que mulheres são escravizadas para isso, quando eu sei que pessoas, até pedófilos, fazem uso de algumas coisas, assim, quando é um, é um crime, assim, mais, muito rentável, eu, como serva de Deus, também não poderia aceitar aquela situação. Como mulher, também não. Então, eu tentei entender, sem julgar, procurando, que era toda aquela situação. Fui buscar muita coisa, levei eles nos médicos, né, fui fazer psiquiatra. Teve dias de eu chegar e até pedir, né? Tá, peraí, o que é que tá acontecendo? Então eu pedi para ele me mostrar o que era que ele via tanto, né? Que eu queria entender toda aquela situação. E aí o nosso casamento foi deteriorando, né? Cada dia mais. Eu fui ficando doente com aquela situação. Ele não parava de fazer uso disso. E ele começou a fazer. Hoje eu vejo que meio que chantagens emocionais, né? Quando eu via ele fazendo uso disso, passava mal, caía no chão, dizia que não conseguia viver sem. E aí ele dizia que era abstinência. E eu, no começo, eu acho que eu comprei muito aquilo, que eu queria que isso fosse verdade, que fosse um vício, que ele parasse, né? Apesar de que eu entendo que também tem isso, né? Tem a questão do vício, mas também tem a questão dele querer, né? Ele nunca buscou ajuda sobre isso durante todo o nosso casamento. Quando eu falava de frieza e tudo, eu era chata. Não era isso que ele estava fazendo de errado. Ou então, quando eu falava a questão do tempo, né? Que ele pedia muito tempo, eu não sabia com que, era porque ele não podia dar atenção à filha, a mim,
porque ele estava perdendo tempo com isso, né? Então foi como tudo fosse fazendo um encaixe, devagarzinho, sabe? E aí, até a questão da gravidez também, né? Que eu queria muito ter engravidado. Então, mas como era que eu ia engravidar? Se ele fazia uso de pornografia quase que diário, horas por dia. Então, quando a gente bem tinha alguma relação, ele não tinha mais é, como me engravidar, né? E chegou até a fazer exames, assim. Eu lembro que ele chegou a tomar remédio pra. Fez eu comprar remédio para ele, porque ele estava com pouco espermatozoides. Só que não era isso, né? Era por causa disso que ele estava fazendo. Então, eu não engravidei por conta dele. E essa ficha foi caindo aos poucos, né? E aí eu fui pedindo para ele me explicar, tá? Me explica, eu quero entender, eu não quero separar, eu quero ver o que é está acontecendo. E foi um processo longo, né? Ele saiu da empresa, a gente construiu nossa casa, e aí eu continuei nessa dinâmica com ele de tentar entender tudo isso, de conversar com ele sobre, da gente assistir pregações juntos, de entender tudo isso, né? Só que foi tudo em vão, né? Foi tudo em vão. Ele continuava com essa vida, eu não aceitava, e foi muito difícil para mim como mulher. Para mim como mulher ver que ele preferia isso do que estar comigo, né? E a gente tentando construir a nossa casa, ele tentando arranjar um emprego, e todas as minhas tentativas, né, foi em vão, né, de levar ele no médico, de ver vídeos, de ver pregação, de orar, de buscar terapia. Só que aí, nesse processo, eu já tinha, né, devido à minha infância mais difícil, eu tinha um pouco de ansiedade, né? Tinha alguns episódios aqui e ali de ansiedade. Devido a essa situação, eu fui ficando doente, né, no processo. Fui ficando com ansiedade. E aí eu vi que chegou um momento que não dava mais. Eu tinha que cuidar de mim, né? Então, eu tinha feito, né, na minha cabeça, uma lista de como ajudar ele, né? Levar no psicólogo, levar na terapia, no psiquiatra, levar para os médicos, de construir a nossa casa, de ter o nosso quarto separado da nossa filha, de ir arranjar um emprego. Então, eu achei que esse espaço ia fazer com que a gente conseguisse restaurar o nosso casamento. Só que nisso foi pior, eu fui ficando doente, porque eu levava ele para o médico, e aí eu tinha que ouvir ele falando para os médicos o que ele fazia. Era humilhante, chorava. Quando eu chegava, eu tinha que continuar trabalhando, né, costurando em casa, e às vezes ele ia descansar e eu ia trabalhar, né, e era mais difícil, assim. E aí eu fui vendo que eu fui ficando doente nesse processo. E eu disse assim, tá, agora chegou a minha vez de me cuidar, né, apesar de a gente ter ficado, eu acho que uns 2 anos nessa tentativa, né, dele deixar essa situação de lado, de que ele deixasse e que ele voltasse a ser aquele homem de Deus que eu tinha conhecido, né? E todas as tentativas foram em vão. E aí eu comecei, não, Senhor, eu preciso agora cuidar de mim, né? Comecei a ir no psicólogo, aí depois eu vi que eu estava tendo crises também de ansiedade, comecei a tomar medicamento, né? E depois comecei a ir também no psiquiatra, né? Por causa de tomar os medicamentos. E aí foi todo um processo, né, para mim, porque como eu estava com ansiedade, eu ficava descontando na comida, engordei bastante. Aí eu já achava que ele não me queria, né, porque eu estava gorda, porque eu estava feia, porque ele não me desejava, é, essas coisas, né, que geralmente a mulher acha. Ou teve vezes ele acha dizer que eu era burra porque eu não tinha faculdade, essas coisas, sabe, de sempre meio que me denegrir, me botar para baixo, me dizer que eu era chata. E tudo isso, assim, foi sendo difícil e eu segurando, né? Segurando esse relacionamento, indo para a igreja, fazendo as coisas que eu gostava de fazer com as crianças, me cuidando da casa, dos filhos, mas eu fui esgotando, né? Esgotando todas as minhas tentativas. Cheguei até a colocar um aplicativo no celular dele, que é um espião, né? Onde bloqueava pornografia, tinha esse. Eu coloquei, ele continuava dando um jeito de fazer as coisas erradas. Baixei esse aplicativo espião e eu tinha dito para ele, olha, tudo que tu vê fazendo no teu celular eu sei, né? Aparecia no meu celular. Então, mesmo assim, ele continuava fazendo. E eu continuava vendo. E as brigas eram constantes, né? A gente chegou a discutir mais sério.
uns 3 meses, e a minha filha não chegou a ouvir, acho que ela não estava em casa. Muitas vezes eu dizia, filha, vai tomar banho, aí eu falava mais sério com ele, ou então mandava ela na casa da avó dela, né, pra gente poder conversar. E continuava, assim, ele sempre fazendo isso, né. Até que eu realmente não aguentei mais. Na igreja, ele já tinha sido disciplinado, ele ia e voltava, porque até então o nosso casamento todo, eu nunca tinha levado assim para o pastor uma briga, uma discussão, é uma coisa que a gente resolvia dentro de casa, né? Até porque eu não queria que o pastor tivesse uma má impressão dele, ou as pessoas. Então eu aguentei muita coisa calada, muita coisa calada. E aí, quando eu vi toda aquela situação, eu disse: olha, eu não vou mais aguentar calada, agora eu vou falar. Então, quando eu pegava ele fazendo alguma coisa, eu dizia para o pastor, ele era disciplinado, e aí ele descia, né, no altar, porque ele fazia tudo isso, mas ele pregava, ele estava dentro da igreja, ele sentava no altar, ele dava EBD, como se fosse aquele homem exemplar, né, um homem de Deus exemplar. Ia para a igreja com a família e tal, com a filha, todo domingo, então era o homem perfeito, né. Então, quando as pessoas começaram a ver que ele estava disciplinado, ou ele começou a ver que eu não ia mais aceitar essa situação, foi ficando mais pesado, porque ele não conseguia mais fingir ser quem ele era, né. E aí eu sentia muito assim, Deus me direcionando, né, eu fui orando, e aí ele chegou um dia e disse para mim que a gente só teria relação, né, se eu permitisse ele ver os vídeos. E eu disse que não ia permitir aquela situação, que não tinha como. E aí ele disse que me propôs um casamento de fachada. Ele começaria a dormir no quarto da minha filha e a minha filha dormiria comigo. E da porta para fora nós seríamos casados, né? E dentro de casa, não. Ele ia fazer o que ele quisesse, eu fazia o que eu quisesse. Aí eu, tá. E quando eu quisesse algo, né, que eu sentisse mais carente, alguma coisa, aí ele falou para me procurar um homem. Nossa, eu chorei muito. Eu chorei muito. Eu, como pode meu esposo, meu marido, servo de Deus, falando para mim procurar outro homem? Eu não acreditava naquilo. E como eu já estava numa situação muito difícil, né, a questão da ansiedade, porque ele começou a fazer chantagens também emocionais, ele começou a dizer que ia se matar, ele dizia que estava passando mal, se deitava no chão, dizia que era crise de ansiedade, se tremia inteiro. Então, às vezes eu estava aqui deitada, aqui em cima, né, quando eu descia, ele, não, vou lá embaixo, aí eu descia atrás dele, ele estava deitado no chão, dizendo que tinha desmaiado, e isso começou a me desgastar ainda mais emocionalmente, né, que eu já vinha bem uma dinâmica bem corrida, né. E aí eu já acordava à noite para ver se ele estava acordado, se ele não tinha se matado. Ele saía de bicicleta, eu ficava desesperada. Eu escondia as cordas dentro de casa. Eu trabalhava, mas como ele estava desempregado, né, nessa época também, ele não, eu não saía para trabalhar, fazer evento, qualquer coisa, sem ele, né? Ele tinha que ir, minha filha também, porque eu tinha medo de ir quando chegasse com a minha filha e encontrar ele morto dentro de casa. Então, assim, a gente passou um bom tempo nesse sofrimento constante, né? Nessa prisão, nesse desgaste emocional, que não tinha jeito. Tudo que eu tentava, né? Os médicos, palestras, vídeos, tudo que eu tentava, nada dava certo. Nada fluía, nada acontecia. E aí eu fui ficando doente em todo esse processo. A minha ansiedade a mil. Eu acordava à noite. Eu lembro de uma noite que eu acordei, eu achei que eu ia enlouquecer. Era como se os meus pensamentos tivessem fugido de mim. Né? Acordei, minha cabeça doía muito, muito, muito. E, sei lá, não sabia mais nem quem eu era, não entendia, não conseguia raciocinar, de tão estressada que eu estava. E aí eu comecei a ver que eu ia ter que fazer uma escolha. Ou eu escolhia ele, ou eu escolhia eu e minha filha. Porque se eu não escolhesse eu e minha filha, quem ia cuidar dela, né? Então eu tinha que cuidar de mim. Passou a buzina agora. Aí, voltando. Então, eu comecei a me cuidar, tomar os medicamentos e a me escolher. E quando ele falou isso, né, pra mim, do casamento de fachada, disso, assim, pra mim foi, tipo assim, a gota, né? Tipo, o ponto final. Aí eu disse, não, tá, já aguentei todos os tipos de humilhações possíveis. Agora você vai embora. E aí eu tava. Isso foi um domingo. Aí tinha chegado o DVD, e depois do almoço, né, ele me falou isso. Eu ia atrás de outro homem, ou casamento de fachada, porque ele já não me amava, não sentia nada por mim. E eu ainda tentando entender, a minha ficha foi caindo muito devagar quem era esse homem, o que era que estava acontecendo.
E aí eu disse: não, é até aqui, agora você vai embora para casa da sua mãe. Ele já tinha ido, assim, uma, duas vezes, dormia lá, e voltava para casa, passava 2 dias lá, depois tinha retornado. E depois, dessa vez, ele foi em maio, né? Foi o primeiro domingo de maio, e aí ele levou as coisas dele e eu me arrumando para ir para a igreja. Mas eu achei que ele ia pensar melhor, ele ia sentir falta de mim, da minha filha, da casa, e ia querer retornar, né, para casa. Aí eu ainda disse assim: olha, você vai, daqui a 2 dias a gente senta e conversa, vê como é que você vai estar. Naquele mesmo dia, ele já tinha, né, instalado de novo, que eu tinha pedido para ele, tirar o Facebook, o Instagram do celular dele e tal. E ele, no mesmo dia, ele já voltou com todas as redes sociais, que ele saiu de casa. Na segunda, ele veio aqui só buscar o restante das coisas dele. E quando ele me olhava, ele já me olhava com um olhar indiferente. Não é indiferente, tipo, de você não conhecer a pessoa. É indiferente de que você não passa de nada para aquela pessoa, sabe? Eu sempre até cheguei a dizer para ele que eu e minha filha, eu me senti como se nós duas fôssemos um lixo jogado fora, que você joga e é totalmente indiferente, aquela sacola de lixo. Era assim que eu me sentia. E eu e ele saiu de casa, eu fui pro culto. Na segunda, eu tentei conversar com ele, não deu resultado, nem na terça. E aí eu cheguei a comentar, né, com o pastor, que ele tinha saído de casa. E aí o pastor foi na casa dele conversar, tentar uma reaproximação. E eu ainda achei que ele ia voltar para casa, né? Eu chorava demais, demais, demais. Estava entrando assim numa depressão profunda. Até as pessoas começam a dizer: ah, é só uma separação. Para mim não foi só uma separação, né? Foi uma destruição dos meus sonhos de criança, de ter uma família, da família da minha filha, de dar um lar bacana para ela, de ter uma pessoa, um companheiro do meu lado, né? Então, não ter conseguido engravidar, ter aberto mão de oportunidade, de trabalho, de estudo melhor por causa dele. Então, quando as pessoas dizem assim: ah, Dani, supera, é só uma separação. Não, gente, não é só uma separação. É, foi tudo, assim, a minha saúde, meu emocional, minha autoestima, né? De eu achar que eu tinha que emagrecer para que ele gostasse de mim, e de não entender como, de repente, aquele homem que eu amava tanto tinha se tornado esse monstro que eu não entendia. Eu não conseguia entender tudo isso. E comecei a participar de terapias, né? E participar de psicólogos, a ir no psiquiatra, né? Nesse momento que ele saiu de casa, eu já estava tomando um remédio tarja preta, eu já não me levantava. A minha filha, com 12 anos, teve que cuidar de mim, porque eu fiquei sem chão realmente. Eu passava dias deitada na cama, sem me alimentar, sem limpar a casa, sem fazer comida. A minha filha, que do nada teve que aprender a cozinhar, né? A acender fogo, que ela fazia uma coisa ou outra, mais que eu ensinava a ela, mais a minha supervisão. E eu passava já dias dopada, né? Dormindo, noites acordada, chorando, não conseguia dormir. Quando eu bem conseguia dormir, acordava de 5 em 5 minutos, como se estivesse morrendo, faltando meu fôlego. E eu fui entrando assim numa depressão muito grande, onde os remédios tarja preta já não faziam mais efeito. Aquela dor que eu fui sentindo, parece que só aumentava, porque ele começou a dizer, né, que a culpa era minha, do divórcio, que era porque não me amava, era porque não gostava de mim, é porque tinha casado novo. E eu tentei algumas vezes ainda uma reaproximação, mas sem sucesso. Ele saiu, né, deixou de ir para a nossa igreja, foi para uma igreja próximo de amigos, onde eu conheço, né, as pessoas, e ele foi para lá atrás de uma namorada, né, de uma serva de Deus, que eu não era. E aí eu já não tinha mais coragem de dar às crianças, é, de ensinar a palavra de Deus, porque como é que eu ia dizer para as crianças pegar sobre casamento, meu muito, né? Como eu ia falar de fé, eu estava desmoronando. Então, eu sempre comecei a pensar, né, que ele foi me tirando tudo, a minha dignidade, os meus sonhos, ser mãe novamente, né? Como ele podia fazer aquilo? Como ele podia estar no banheiro daqui de casa, consumindo isso, e eu, a sua esposa, em casa, né? Tentando ser a mulher sábia que edifica a casa. E
sem expectativa, né? Sem ter dado certo. E aí, quando o pastor saiu daqui de casa, veio aqui em casa, eu levei para ele, foi na casa dele, e eu ainda achei que ele ia trazer ele de volta, sabe? Quando o pastor entrou aqui, sem ele, aí ele falou assim: irmãs, isso aqui é um caso de repúdio. Parecia que eu estava caindo num buraco. É como se o chão tivesse aberto debaixo dos meus pés. E a gente escuta, né, sempre dizer assim: ai, a mulher sabe edificar a casa. Eu, meu Deus, então eu não fui sábia. Eu não fui bonita, eu engordei, eu fiz tudo errado, não consegui. Como era que eu ia chegar na igreja, encarar as pessoas de frente, me sentindo assim? Foi insustentável, né? E como muitas vezes eu aguentei tudo escalado, nem minhas amigas, minha mãe sabia, né? E quando eu contei para elas, olha, as pessoas não entendiam. Como assim? Ele era a pessoa perfeita, né? Pai exemplar, marido esplêndido, estudava, fazia faculdade, trabalhava, presbítero da igreja, como assim? E eu dizia, olha, as pessoas queriam que eu respondesse as perguntas que nem eu mesmo sabia as respostas ainda. Eu acho que eu nunca senti uma dor tão grande como eu senti nesse dia, sabe? A dor para mim era tão real que é como se eu pudesse até pegar ela assim com as mãos, sabe? Ou como se alguém estivesse apertando a minha alma. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. E o pior é que ele ainda estava me difamando. Ele ainda estava falando mal de mim. Na rua, para os amigos, pastores, para o meu pastor. Ele falando que era eu que estava errada. Sendo que aquele aplicativo, né, que eu tinha colocado no celular dele de espião, eu continuava vendo tudo. Eu continuava vendo ele dizer que ia para a igreja, para uma igreja aqui próximo de casa, atrás de namorar. Ele conversando com o amigo dele, com a igreja que a gente tinha ido já, passado alguns anos lá. Ele ia para aquela igreja que a gente tinha se congregado, que nossa filha tinha crescido um tempo lá, atrás de namorada. Aí depois ele foi para outra igreja. Ele chegou nessa outra igreja dizendo que eu que tinha pedido divórcio, que era eu que não queria mais, sendo que eu já tinha tentado de tudo, sem sucesso, aguentar as pessoas me olhando, me julgando, as pessoas me perguntando, me questionando. Teve até uma vez que minha mãe chegou aqui, como assim? Foi que aconteceu e tal, era a família perfeita, né? Porque eu não transparecia os nossos momentos de briga, de discussão, eu resolvia com ele, né? Tanto que nossa filha realmente se assustou muito quando ele foi embora, porque ela não via nem discussões, nem brigas, né? Aí foi que eu pude contar para minha mãe, o que tinha acontecido. Eu disse: a senhora não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso e isso, e comecei a relatar. E eu lembro que é como se eu visse a alma da minha mãe saindo do corpo, sabe? Minha mãe ficando branca, sem entender porque eu passava por tudo aquilo. Então, eu fui tentando me cuidar, fui juntar os cacos, né, que sobraram. E aí eu tinha que trabalhar, porque quando ele saiu daqui, ele estava estagiando, né, numa empresa, no ramo que ele tinha feito a faculdade. E ele saiu daqui, assim, muito dono de si, né? Eu tô com a minha faculdade, eu tô fazendo estágio. E ele foi embora, sem olhar para trás. E eu fiquei desempregada, não, que eu trabalhava por conta própria. Mas eu não tinha condição. Eu chorava mais do que o que eu costurava. Eu chorava em cima das modelagens, né? Que eu faço modelagem também, os clientes. E aí, os papéis, eu tô das lágrimas. Eu levantava, trabalhava, voltava, deitava, tomava um remédio, ia trabalhar no outro dia. E com isso eu fui perdendo meus clientes, né? Porque os clientes não entendiam, não queria estar explicando também muita coisa. E eles tinham que desenvolver, né, as coleções, que eu trabalho na parte de desenvolvimento de coleção dos clientes, de modelagem e tal. Então, às vezes, uma coisa que eu fazia em meio dia de manhã, eu passava uma semana para fazer, ainda não fazia direito. A minha cabeça não tava, os pensamentos não se encaixavam. Eu não sabia mais nem trabalhar direito. E aí eu fiquei com as dívidas, fiquei nessa situação, sem conseguir trabalhar direito e tentando sobreviver com a minha filha, né? E eu digo que, né, eu costumava ir para o hospital, né? E o hospital mental de Messejana, e meu Deus, aonde eu vim parar, aonde o meu amor, que eu orei tanto, me trouxe no hospital. Ele acabou com o meu psicológico, acabou com tudo. A minha chance de ser mãe novamente, a minha coragem de ficar com as crianças, falar no amor de Deus. Eu posso dizer que ele acabou com tudo a minha vida. E no final, ele ainda quis me difamar. Ele só parou porque eu tinha provas, né? E disse para ele que se ele não parasse, eu ia mostrar para as pessoas quem ele era. Então, ele parou um pouco, né, de me difamar. Foi para outra igreja.
Mas até hoje, né, nessa outra igreja que ele está, ele chegou a comentar com o pastor dele que eu era a culpada do fim do casamento, que eu tinha pedido divórcio, que tinha sido nós dois. Ele, em nenhum momento, assume essa culpa sozinho, né? Apesar de tudo que eu fiz para lutar por esse casamento. A gente ainda teve, assim, algumas tentativas, ele lá na mãe dele, ele voltava, mas sem sucesso, porque eu ia trabalhar, deixava ele em casa com a minha filha, que eu faço também a parte de pintura, né, facial, então apareciam os eventos e tal, eu ia, deixava ele em casa, olha, só vou, fica aqui com a nossa filha, quando voltar a gente conversa. E aí ele fazia isso. Ele vinha, quando eu chegava aqui em casa, ele tinha se mutilado, né, foi uma das coisas que ele começou a fazer, ele tinha se rasgado todo, com os meus materiais de trabalho, né? Tesoura, alfinete, agulhas. E aí eu chegava, tinha que lidar com ele ainda dessa forma. Tinha medo dele ficar com a menina e, sei lá, eu chegar, tinha acontecido alguma coisa. E eu vi que realmente aquela situação estava ficando insustentável. Estava ficando insustentável, mesmo eu querendo, né, lutar muito pelo nosso casamento. Queria muito que a gente se entendesse, mas tinha vezes dele, ele vinha aqui em casa, eu estava tipo na máquina costurando. Aí ele olhava para mim e dizia: nosso casamento acabou mesmo, não sinto nada por você, não lhe amo mais. E eu não entendo como era que ele queria que eu dissesse que ia lutar por esse casamento ainda mais. Se eu não me sentia amada, se ele dizia que não me amava, se ele falava tudo isso, se ele colocava essas culpas em mim, eu não tinha como. A minha única alternativa foi concordar com o divórcio, realmente. E ele disse que por isso, por como eu concordei, né, que o divórcio, a culpa é minha, porque aí ele sai de bonita na foto, né? Ele disse que foi de comum acordo, que não foi culpa dele, o divórcio. E também ele foi atrás, né, logo do divórcio, ele queria logo se separar nos papéis. E aí ele foi atrás. E a única coisa que eu fiz foi assinar. Eu disse, cansei de lutar por um casamento com uma pessoa que não quer. Tá, ele nunca quis. Não posso manter ele casado comigo, me negando a dar um divórcio a uma pessoa que só me fez muito mal, né? Não só me fez mal, assim, não, porque eu digo que teve momentos, né, no nosso relacionamento, eu fui feliz, sim, né? Talvez se hoje me perguntassem se eu faria tudo de novo, talvez eu não fizesse tudo, mas a grande parte eu faria, porque hoje eu tenho uma consciência tranquila de que eu fiz o que eu pude pelo nosso relacionamento, pela nossa família, e eu não me arrependi de ter casado com ele, porque através desse casamento eu tive a minha filha. A minha filha é meu maior presente, é minha amiga, minha companheira, hoje é uma mocinha já, vai fazer 15 anos. Então, assim, por ela, acho que eu passaria tudo de novo para ter ela, né? Eu só faria algumas coisas diferentes, né? Eu acho que eu não me anularia por esse casamento, os meus sonhos, os meus planos, que eu fui deixando de lado, colocando ele em primeiro lugar. E aí eu fui vendo que, à medida que eu fui me tratando, eu fui vendo que eu tinha desenvolvido uma dependência emocional dele. Nessa dependência era muito difícil também, porque foram 14 anos de casado, né, que ficamos. Até assinar o divórcio foram 14 anos. E era tudo junto, né? A gente conversava, a gente dormia, acordava, tomava café, almoçava, conversava, resolvia muitas coisas juntos, né? Vamos no mercantil, tem que pagar uma conta e tal. Então a gente era muito parceiro. A primeira vez que eu fui no mercantil sozinha, nossa, depois de 14 anos, 15 anos, né? Que teve a época do namoro, mesmo que rápido, né? A gente sempre foi muito companheiro. E a primeira vez que eu fui no mercantil sozinha, ou que eu fui levar a minha filha no médico sozinha, né? Foi bem difícil. E eu fui tentar, né? Descobri essa dependência emocional, fazendo terapia. A minha terapeuta começou a conversar comigo sobre ele ser narcisista. E aí eu comecei a entender, né, as coisas melhores. Começou a meio que fazer sentido, porque eu não entendia como aquele homem, que às vezes era tão gentil, tão doce, tipo assim, a gente mora em cima, ele dissesse assim, eu tô com sede. Ele, vou lá embaixo pegar um copo com água pra você. Se eu dissesse assim, eu quero comer isso. Ele, tá bom, vou lá comprar pra você. Eu não entendia como esse homem, né, que dizia que me amava, no outro dia olhava pra mim como se eu não fosse nada, sabe? Totalmente diferente. Quando ele vai conversar com alguém ou falar do nosso relacionamento, ele sempre baixa o ombro, baixa a cabeça, se balança todinho e começa a contar a versão dele da história, como se eu fosse a carrasca, né? Como se eu, né? Ele costuma dizer que eu tirei ele do emprego,
Ele costuma dizer que eu fiquei com a casa, sempre que ele saiu daqui, eu ainda perguntei, e a nossa casa, ele nem olhou para trás, não quis nada. E hoje ele diz que a culpa é minha, e ele gosta, né, de se fazer de vítima, de bichinho, de coitadinho, e isso eu nunca gostei. Então, eu sempre chorando, eu sempre trabalhei, sempre tento me virar, né, sempre buscando. E aí, eu vi também que Deus foi me abrindo outras portas de emprego. Hoje eu sou professora, né, de corte e costura e modelagem. É, a minha filha também já está 14, vai fazer 15 anos, já é mais independente, né, de ir para a escola, porque isso no começo, quando ele saiu de casa, a gente tinha bastante dificuldade, e a gente começou a se virar sozinha, né, aprender que aqui em casa é só eu e ela, né, comecei a ensinar para ela outras coisas, a vida de uma dona de casa, eu disse, filha, agora é só eu e você, é você e eu, então eu comecei a ensinar ela a fazer pagamentos no Pix, a começar a andar de ônibus mais sozinha, a ser um pouco menos dependente de mim. E é isso, a gente foi passando por toda essa situação. Ela passou por momentos bem difíceis. Eu levei ela na terapia, né? Eu levava ela na terapia por conta desse abandono dele. E eu questionei com ele várias vezes, eu pedi, eu chorei, eu implorei para ele se aproximar da filha, dele tirar uma vez por semana, 2 vezes, para vir ficar com a filha, para ensinar uma matemática à filha, para ter um momento, né? Mas esse momento ele já nunca teve, ele com ela aqui em casa, depois separado, então, menos ainda. E teve uma vez que ele disse que não podia, olha, eu não posso cuidar da nossa filha. Você quer que eu pense na nossa filha, mas quem vai pensar em mim? Eu fiquei sem entender, choque, né? Como assim? Eu disse, você pensa em você, mas ao mesmo tempo pensa na nossa filha, assim como eu. Você está passando por situações, eu também, mas a diferença é que você procurou as suas situações. As minhas situações foram impostas por você. E aí, ele não quis saber, até hoje, né? Ele passa de meses sem ligar para ela. Como ele foi atrás do divórcio, então ele queria, porque queria logo, o mais rápido possível, os papéis assinados, né? Que é tanto que hoje ele, se ele fala para alguém, eu sou separado dela faz tempo, né? Para ele tá bom o suficiente. E nisso acabou tendo, ficou fixo a pensão, né? A pensão ficou uma pensão fixa que ele tem que realmente dar para ela, e isso ele dá. Eu acredito que não é porque ele seja um bom pai que ele dê essa pensão, e sim porque ele tem medo de que se ele não der a pensão, eu acabo colocando na justiça. E eu disse para ele que realmente isso aconteceria, porque ele já não fez nada por ela, fez tudo isso com a gente, comigo. Então, ela já não tinha pai fisicamente, emocionalmente, então ela ia pelo menos ter o pai financeiro. Então, isso era um direito dela e eu não abria mão. Então, todos os meses, certinho, ele paga a pensão dela por conta disso, né? Eu acabei também levando ela na terapia, descobri que a minha filha tem autismo, déficit de atenção também, e aí eu levando ela nos médicos sozinha, porque eu também não tive nenhum apoio dele, em momento nenhum, e nada de preocupação dele, os momentos que ela passou difícil, ele nunca teve preocupado com isso. Eu acho que hoje em dia está com mais uns 2 meses, eu acho, que ela não fala com ele, e quando fala é oi, benção e tchau. Ele nunca procurou saber como é que ela estava. E eu, em vários momentos, durante todo esse momento da descoberta, até a separação, da questão do divórcio, eu achava que eu ia morrer nesse processo. Quando eu ia trabalhar nos eventos, né, eu pedia muito, Senhor, que bata num carro, essa moto, que aconteça alguma coisa, de tão grande era a dor que eu sentia no meu coração, de tanta decepção, de tanta tristeza. Eu passei muito tempo assim, sem querer, né, viver. Apesar de ter a minha filha, eu olhava para ela e disse, poxa, ela só tem eu, mas ao mesmo tempo a dor que eu tinha, que eu carregava, era muito forte. E eu achava que eu ia morrer sem ninguém saber da minha história, sem ninguém conhecer o que eu tinha passado, ou pior, que iam saber a versão dele, né, contada por ele, aonde eu sou a bruxa, aonde eu sou a pessoa ruim, né. Então, eu comecei a escrever, foi uma das coisas que me ajudou muito. Nos momentos de dor e aflição, eu escrevi vários cadernos de tudo que eu estava passando, porque eu achava que eu ia morrer e minha filha não ia saber da verdade. Naqueles momentos, o que eu ia enlouquecer e esquecer toda essa história. Mas eu resolvi contar, e contar aqui no canal também, porque eu vi que eu já tinha me calado demais. Eu já me calei durante todo o divórcio, aliás, todo o casamento, né, eu já tinha me calado, não falava, aguentava muita coisa calada. Durante o processo dele também, né, desses desentendimentos da gente, aguentei muita coisa calada.
Nem minhas amigas, minha mãe sabia. Tinha amigas minhas que andavam aqui em casa quase que diariamente, ela não sabia o que acontecia, né? Eu aguentando tudo calada. E aí eu disse para ele, foi uma coisa que eu disse para ele, olha, até hoje eu me calei, mas de hoje em diante eu vou falar. Principalmente quando eu vi que ele estava falando de mim, falando que o divórcio foi culpa minha, que eu que queria o divórcio, que eu era ruim da história, que eu brigava demais, era porque eu era gorda, era porque eu era feia, era porque tudo era eu, né? Teve dias que eu senti que se eu respirasse mais, a culpa era minha. Então, tudo ele começou a jogar culpa em mim, né? E não já assumiu seus erros. Aí eu percebi um lado dele mais cruel, mais narcisista, vitimista, e realmente a gente ainda chegou a tentar, umas vezes, uma reaproximação, mas depois de eu ver quem realmente ele era, eu já não comprava mais aquela situação, né? Então, realmente, nosso casamento não ia ter um jeito. E eu resolvi contar a minha história, porque o canal me ajudou bastante, né? A ver que a gente pode sim separar, pode sim superar, né? E seguir em frente, né? E toda aquela dor que a gente sente durante o processo de divórcio, de engano, de mentiras, de traição, é muito grande, é uma dor, assim, que muitas pessoas não entendem, né? Que acham, é só um divórcio, é só uma separação. Não, gente, ele quase acabou com a minha vida. E que tem jeito, assim, que Deus, ele pode restituir tudo, né? Pode restaurar. Essa dor, com o passar dos dias, vai se amenizando, vai se cicatrizando. E Deus vai nos ajudando a escrever nossas novas histórias, né? Aqueles sonhos que eu tinha de quando criança, ter uma família, de Deus e tal. Hoje eu tenho eu e minha filha. É um lar em paz, onde não tem guerra, não tem brigas. É, aquela alegria que eu acordava, né, sentia muito alegre, espontânea durante o processo de separação. Era só dor e lágrima, onde eu não me reconhecia. Eu, meu Deus, quem sou eu? Cadê a Daniela? Meu Deus, onde eu estou? Porque eu só chorava. Muitas vezes eu me levantava e dizia, como eu estou de pé, Senhor, ainda não entendi. Porque era um golpe, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, né? Da separação, da falação, a família dele, né, ficou muito a favor dele. O pai dele chegou a me ligar rindo e debochando da minha cara. E de não entender, você se separou dele por causa disso. E eu não, né, não foi só por isso, você não sabia quem era nosso filho, seu filho. Mas, enfim, e eu queria contar a minha história, para que as pessoas soubessem que é possível sim separar, mesmo a gente sendo evangélica, né? Deus, ele pode restituir tudo, toda a sua vida, sua alegria de viver, e dar novos sonhos, né? E você poder escrever outras histórias, você ser cura, né, para outras mulheres. E eu lembro que nesse processo de que a gente passou de difícil, né, de tentando aqui dentro de casa se organizar, eu achava que muitas vezes eu achava que eu ia morrer assim. Eu, nossa, esse vai ser o resto da minha vida dessa forma. Vivendo com esse homem, era como se eu visse que eu não ia poder me separar, que eu estava presa a ele, né? Até que um dia, eu assistindo uma pregadora, né, que sobre isso ela tinha se separado. Eu lembro que deu um alívio tão grande no meu coração. Cheguei, eu respirei, é, ela se separou, continuou sendo tua serva, Senhor, então isso pode acontecer comigo. E também quando eu encontrei o canal, onde eu vi que muitas mulheres, né, servas de Deus, estão aqui contando suas histórias de superações, de separações e de novas ações, né, de reinventar suas histórias. E isso é muito bom. Eu queria deixar aqui a minha história também registrada, para que, se alguma mulher também se identificasse comigo, visse que também estava passando pela essa situação, né, que você pudesse, né, respirar, esperar em Deus, se cuidar, né, vá na terapia, vá no psicólogo, tome os remédios, psiquiatra e vá à igreja. Esse foi o passo a passo que eu fui fazendo para conseguir me restabelecer. Deus abriu outras portas para mim, onde eu trabalho dando aula. E hoje eu me vejo como um canal de cura, né, para outras mulheres, mostrando para elas que a gente pode ir além, né? Pode ir aonde Deus nos direcionar, aonde a gente quiser ir, né? É além do casamento, a vida, assim, né? A gente não precisa estar sofrendo abusos, né? Hoje eu vejo que
Eu tive muitos abusos psicológicos, né? Vivi uma relação abusiva. E eu achava que eu estava destinada a isso até o fim, né? E quando eu vi que não, que eu poderia sim me separar, nossa, sabe, um alívio na alma. E mesmo eu tentando, mesmo eu pedindo, eu amando ele, porque eu amava muito ele, eu não nos vejo mais juntos. Eu vejo que realmente não, que eu aguentei demais, que acabou, né? Foi até aquele momento, assim, acabou. Deus permitiu, eu acho que eu visse, né? Colocasse esse espião no celular dele, para que eu realmente visse quem ele era, porque eu fui vendo aos poucos, né? A questão de eu não conseguir engravidar, as mentiras, os enganos, ele falando mal de mim para os amigos, para pastores, ele no altar pregando como se nada tivesse acontecido, fazendo barbaridades, né? Fazendo coisas erradíssimas. Então, é, é isso, né? Hoje eu estou aqui seguindo com a minha filha, ficamos na nossa casa, trabalho, ele paga a pensão, e estamos caminhando, né? Continuo sozinha, né? Até cheguei a me aproximar de uma pessoa, mas não era o momento, né? Eu vi que realmente não é o momento, que eu tinha que curar toda essa minha dor, né? Para que eu não entrasse num outro relacionamento mais frustrada, né? Com toda essa dor, levasse esse peso para um outro relacionamento. Hoje em dia, assim, não queria ficar sozinha, né? Penso em reconstruir minha vida, mas não sei, né? Tenho a minha prioridade, a minha filha, tenho várias coisas assim. Então, para colocar uma pessoa que tinha que ser assim, realmente algo, nem sei dizer, tinha que ser uma pessoa assim que realmente nem sei explicar como, porque não sei como é que teria que ser, né? Por conta da minha filha, porque eu priorizo muito ela. E teve um dia que eu estava chorando muito, e durante esse processo eu peguei uma folha e eu comecei a escrever vários tracinhos. Sabe aqueles tracinhos que as pessoas escrevem quando estão na cadeia, nos filmes, e elas começam a fazer aqueles tracinhos, contando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E aí eu lembro que ele chegou a falar para mim que fazia uso disso desde o nosso casamento, desde antes do nosso namoro, né? Desde a infância dele, ele já usava isso, adolescência, casamos, ele na igreja, se batizou, tudo fazendo isso. E aí foram 14 anos. E eu comecei a escrever nessa folha vários tracinhos. Quantas oportunidades ele teve de mudar e ele não mudou? Quantas vezes ele pôde ter me contado a verdade e ele não me contou? Quantas vezes eu sonhava, dizia que estava sentindo algo ruim, pesado dentro de casa, eu tinha sonhado ele me traindo e ele calado. Mais um tracinho. Quantas vezes ele mentiu para mim? E assim eu fui fazendo, né? Foram anos, gente, anos, dias, semanas, meses. Como uma pessoa pode mentir tanto assim? Ser tão dissimulado? Porque ele enganou direitinho a todo mundo. Pastores, minha família, minha, amigos, os vizinhos, aquela capa dele de bom moço, né? Então, como ele podia mentir tanto? E eu fazendo esses tracinhos, né? Eu fiz uma folha, um monte, aí eu disse assim, Senhor, olha quantas vezes ele mentiu para mim. Olha o tanto de traço aqui, quantas vezes ele me enganou, mentiu, me traiu, me humilhou. E Deus falou comigo naquele momento, no meu coração, dizendo, não, para cada tracinho desse, você, em vez de contar os dias que ele mentiu, os dias que ele te enganou, você vai contar os dias que eu estive contigo, né? E essa separação me fez duvidar muito, né? Fez eu duvidar da minha fé, do meu ministério, né? Cuidar das crianças, da minha capacidade como profissional, de duvidar de mim como mãe, como mulher, como esposa, como dona de casa. Me fez eu me questionar por tudo. É como se ele roubasse tudo isso de mim, sabe? Mas a minha fé é como se ele fosse tirando tudo. Ah, você não pode engravidar, tirou. Você não pode mais ter filhos, foi ele que tirou. Você não conseguiu ser uma boa profissional, foi ele que tirou. Então, meu Deus, como eu permiti também me anular tanto por um amor, por uma família, por um sonho, e ver tudo ruindo, né? Mas o Senhor, ele esteve comigo, colocou pessoas do meu lado, né? Amigos, família, médicos, terapeutas. A minha terapeuta é assim, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, psicóloga, as pessoas que Deus usou para cuidar de mim, e amigos que oraram por mim, né?
E que todas aquelas vezes que eu me questionei como era que eu podia estar de pé, hoje eu sei, né? Que foi com a oração dos meus amigos, dos irmãos da igreja, que me acolheram, né? E que naquele momento onde eu tinha tanta vergonha de chegar como uma pessoa repudiada na igreja, nossa, quando eu ouvi essa palavra, o chão se abriu e eu caí. Mas hoje eu posso chegar na igreja com a minha filha do lado, de cabeça erguida, continuo servindo ao Senhor, tentando me restabelecer, melhorar a minha saúde. E já me separamos, né? Faz um ano no papel, há mais de um ano, há 2 anos de corpos ou mais. E é assim, hoje eu sigo, né, melhor, né? E é um passo de cada vez, cada dia melhorando um pouco mais e me cuidando. E aí, o que você achou da história da Daniele? Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta, comenta para eu saber o que você achou. Lembrando que essa história já ficou no passado e ela, assim como todas as mulheres aqui do canal corajosas que se expõem, o fazem para abrir os olhos de outras mulheres e merecem todo o nosso respeito e carinho. E para contar a sua história no nosso canal é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Amanda, que estava grávida quando foi esfaqueada pelo seu ex-marido. Uma história muito emocionante que vai trazer profundas reflexões a todas nós. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder. E você já conhece o nosso novo canal, o Superações? Lá a gente conta histórias emocionantes e inspiradoras de mulheres que superaram um grande desafio na vida. Então já se inscreva, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quando foi ver, ele deu um chute na porta, 2 chutes na porta. Quando eu fui ver, ele já tava com a faca aqui. Ele já tava com uma faca. Nisso, eu só falei pra ele: para, pelo amor de Deus, para. Para. A neném tá aqui. A nossa filha tá aqui. Ela tá aqui. Para.